Episódio 2 do Cafezinho Gringo, sejam muito bem-vindos. Fala galera, hoje a gente tem um convidado muito especial aqui, que é o Isaac. Já deu uma bela andada pela Europa, agora tá em Portugal trabalhando com TI. E Sim. ajudou a gente no nosso processo de mudança aqui, quando a gente estava começando a pensar. Então é uma honra te receber aqui hoje, Isaac. Fala aí, Isaac. A honra é toda minha, é um prazer estar aqui com vocês e vamos lá ter esse bate-papo. Sim, Com certeza. Compartilhar um pouquinho do que eu vivi aqui. sim, tu tem muita experiência maneira pra poder compartilhar com a gente. A gente entrou em contato contigo assim que decidimos que queríamos vir pra Europa, você ajudou muito. Com certeza vai estar ajudando outras pessoas também, cara. Bom, assim, pelo que eu me lembro da sua história, você saiu relativamente cedo de casa, né? Deve ter sido meio complicado. E para poder lidar com muitas mudanças, muitas coisas. Inclusive, assim, falando em questão de mudança, aqui tá começando já a esfriar, né? Eu tô até hoje de Tá começando a touca. ficar meio friozinho. Mas fica aquele negócio de o clima sobe e o clima desce. Aqui, Holanda é assim, não dá pra confiar no clima. Quando tá no final de inverno, a gente acha que tá começando a esquentar e baixa pra 0 graus. E é onde fica mais frio. E por aí, como é que tá, cara, a temperatura? Tá calor. Calor? Caraca! Caraca! Tá calor. Mas é porque a gente tá um pouquinho longe ainda do centrão da Europa aqui em Portugal, então o verão é mais longo, né? Aham. É mais tranquilo nessa época, mas eu tô sofrendo, eu tô querendo o inverno agora, sinceramente. Tá. Sim. Cara, eu entendo totalmente, porque assim, a gente odeia. Eu ia te perguntar isso agora, se você era o do frio também, porque a gente é muito pinguim. Sim, nossa, a gente não consegue, cara. Realmente, quanto mais tempo a gente passa no calor, parece que a gente tá derretendo. E quando a gente veio pra cá, a gente veio fugir também do calor do Rio. E não adiantou. Coisa engraçada é que, tipo, eu sempre fui a pessoa do calor. Só que depois que eu vim morar na Europa, passou-se alguns anos e agora eu não consigo mais ficar. Eu até gostava, eu gosto até do dia, do sol e tal, mas, sei lá, a temperatura eu já desacostumei, eu não consigo mais ficar no calor, é horrível, assim. Pô, realmente, quando a gente voltou pro Rio, a gente voltou no inverno do Rio, mas foi no verão daqui, a gente tava fugindo do verão daqui. Mas, nossa, foi terrível, que até o Rio tava quente pra gente. E é engraçado, porque todo mundo tava falando que tava calor quando a gente tava lá no Rio. Só que antes da gente chegar tava mega frio, eles estavam reclamando de frio, não sei o que, a gente botou o pé lá, ficou quente. Deu raiva. Só procura o brasileiro, né? Pois Não tem jeito. não tem jeito. Mas fala pra gente, cara, tu saiu de casa foi com quantos anos mesmo? Saiu do Brasil, no caso? Ó, eu não lembro exatamente, assim, mas eu acho que eu saí com uns 19 pra 20, por aí. Logo, Caramba. eu tava na faculdade ainda, eu estudava na Universidade Federal do Espírito Santo, eu estudava engenharia elétrica, só que, sinceramente, eu já tava de saco cheio da faculdade, já tava bem estressado com aquela vida, era sempre a mesma coisa. Eu morava numa cidadezinha um pouco afastada da faculdade, então, tipo, às vezes de transporte, eu demorava 1 hora para chegar na faculdade, então aquela rotina era bem cansativa. Eu trabalhava dentro da faculdade também, como júnior lá, como programador júnior na época. Aham. E eu simplesmente enjoei daquela vida e falei, cara, vou realizar um sonho e vou ir morar na Europa. Tipo assim, foi meio que na loucura. Caraca. Meus pais acharam que eu tava ficando doido da cabeça, que, tipo, jogando tudo pro ar, faculdade, tudo. Eu já tava no 7º período, eu já ia concluir a faculdade em breve. Enfim, foi um período muito, assim, conturbado, assim, com a família por conta disso. Cara, eu queria te corrigir, porque você disse que foi na loucura, mano. Haja coragem pra isso. Foi na coragem mesmo. Foi na coragem, porque, cara, você foi novinho e sozinho, né? Na verdade, eu ia sozinho, só que aí uma pessoa teve coragem, 2 pessoas teve coragem de ir comigo, assim, viajar comigo. A gente não ia ficar junto o tempo todo, mas meu irmão, na época, quis sair do Brasil também, e um amigo meu. Então foi eu, meu irmão e um amigo, a gente viajou pra França. Mas era só pra conhecer, assim, nosso objetivo final era a Inglaterra. Então a gente foi pra Inglaterra
depois da França. Legal. Basicamente, Caraca. esse início aí. Mas como é que foi? Tipo, vocês juntaram dinheiro e saíram? Ou foi, sei lá, na loucura total mesmo de pegar só o que tem, vai e se vira lá? Eu gosto da motivação de falar que foi coragem, mas foi loucura por quê? Eu não tinha nada, assim, na Europa, eu não conhecia ninguém. Pra não dizer que eu não conhecia ninguém, eu sabia de uma pessoa que morava em Londres. Aham. E ele era um cara, assim, que eu seguia no Instagram e tal. E ele vivia de futebol, de conteúdo sobre futebol e tal. Inclusive, é um grande amigo meu hoje. Que Só que eu massa. sabia. Legal, que legal. pessoa, assim. E eu falei, cara, eu vou pra lá. Tipo, uma vez eu liguei pra ele, tipo, eu já tava virando meio que colega assim, ele me atendeu, vem, Londres é legal e tal, você vai aprender muita coisa aqui. Eu falei, então eu vou, tipo, sem nada, sem plano, sem ideia. Não sabia quanto tempo eu ia voltar, se eu ia voltar, eu não sabia de nada, eu só ia. Eu só fui, na verdade. Caraca, velho. Tá, foi um pouco loucura, assim. Sim. Foi loucura. Cara, mas que interessante, né? Pelo menos é uma loucura maneira, assim. Você saiu, mas falou, vamos ver no que dá, e deu certo, né? Você Graças tá... a Deus, assim, deu certo, você tá tranquilo aí. E tá aí pela Europa até hoje, né? Então, deu tudo certo. E às vezes eu sinto que a vida da gente precisa de um choque, sabe? Eu Aham. tava nesse momento da minha vida que se eu não fizesse nada, eu ia viver aquela mesma vida pro resto, assim, pra sempre. Então, eu falei, cara, eu preciso me mexer, e foi aí que eu tomei essa atitude. E valeu a pena, na minha visão. Não, claro, dá pra perceber. Porque, tipo assim, quando você toma a atitude de mover a sua vida pra uma direção totalmente doida, assim, na visão da maioria das pessoas, né? Isso acaba uma visão também... desconhecida também. né? desconhecida. Então, tipo assim, é uma Tiro no parada que escuro. assusta também. Mas, claro que tem a recompensa, né? Que é sempre maravilhosa. Então, pô, é bem legal, assim, saber que tu resolveu dar esse tiro no escuro, mas tá aí se mantendo firme e forte até hoje. E como é que foi, cara, esse processo de mudança pra lá? Porque você já sabia que ia ficar, ou você já foi meio que se preparando pra voltar a qualquer momento, qualquer coisa do tipo? E quanto tempo Então. também levou, né, pra esse processo de, tipo, a decisão de vou mudar pra, de fato, a viagem? Até porque também tem questão, às vezes, de documentação e tudo mais, aí acaba pesando, né? Bom, a ideia inicial, assim, na teoria era fazer uma viagem. Uhum. E meus pais, inclusive, achavam que eu ia só fazer uma viagem, né? Só que na minha cabeça eu já fui setado, tipo assim, eu não volto mais. Caraca. Eu já tinha isso na minha cabeça porque, sei lá, de lá se a vida encaminhasse para outras coisas, tudo bem, mas pra mim era ir e vou fazer minha vida lá e depois a gente vê o que é que acontece. Sim. Então, assim, eu cheguei, conheci Paris, a primeira cidade da Europa que eu conheci foi Paris, foi incrível. Aí de lá eu fui pro norte da França, que eu ia pegar um ônibus e ir pra Londres, que é muito pertinho, né, do norte da França. E Aham. foi o que eu fiz. Aí, chegando em Londres, como você disse, a parte da documentação. Eu não tinha documentação, eu era um turista. Caraca. Como que eu ia viver? Eu era apenas um júnior programador. Na época, saí da faculdade, eu nem sabia se eu queria ser programador. Então, tipo assim, tava naquela, sei lá, o que eu faço da vida. Só que eu já ganhava um dinheiro com internet, com algumas coisas que eu já fazia, assim, online. Em Londres eu resolvi publicar um livro, comecei a escrever um livro. Então, Eita, assim, minha que vida já legal. estava encaminhando para uma loucura, assim, muito diferente. Aham. E acabou que eu trabalhei em Londres ilegal, cara. Por esses 6 meses, que é o tempo de turista lá, eu trabalhava em restaurante, trabalhei em outros lugares para assim, viver. Aham. E para mim isso valia a pena, porque eu tava trocando o trabalho ali para aprender inglês e viver uma experiência que eu nunca viveria na minha vida. Eu aconselho isso pra alguém? Não. Não façam isso. Mas pra mim, de certa forma, valeu a pena. Te Assim, deu a loucura que bagagem, eu né? Te deu bagagem. Sim. E me ensinou nunca mais fazer isso. Na verdade, assim, realmente é uma parada que muita gente nos pergunta sobre como é que... Não só pra gente, mas a gente vê que perguntam também pra muitas outras pessoas que moram aqui na Europa, essa situação de
como é que é se a pessoa quiser vir legal? Você teve algum problema ou chegou perto de ter algum problema com relação a isso? Ou foi bem tranquilo, assim, mais tranquilo às vezes do que você já estava imaginando que seria? Bom, em Londres existe muita gente legal, então lá é meio que uma coisa normal para os brasileiros que estão lá, né? Tipo, de todos os brasileiros que você encontrar, sei lá, 80, 90% é ilegal. E existem formas e jeitos de arrumar trabalho, então acaba que todo mundo trabalha, vive uma vida. Só que Londres, de todos os lugares do mundo que eu já fui, a imigração de fato corre atrás das pessoas. Então já teve várias vezes assim de eu passar perto de uma pizzaria e a pizzaria tá toda fechada, porque os entregadores de pizza iam lá buscar a comida para levar para as pessoas, e esses entregadores eram brasileiros. Então a imigração fechava o restaurante, se escondia dentro do restaurante. Quando entrava as pessoas, eles iam prendendo. Então era tipo uma armadilha de falta, sabe? Caraca. Então, várias vezes eu passei em restaurantes e eu vi um monte de brasileiros sendo levados. Eu tive amigos que foram presos, deportados. Caramba. Então, assim, É um risco, uma vida né? muito arriscada, assim. E quando, tipo, a gente vivia no medo, a verdade é essa. Por isso que eu falo, eu vivi, mas não faria isso de novo. Não aconselho. Com certeza. Porque você meio que não fica em paz em momento nenhum, né? Que você tá ali, a qualquer momento alguém pode chegar e... Sim, sim. É uma parada que assusta. Principalmente, assim, pra pessoas que pensam em ir com família e tudo mais. Assim, a gente conhece histórias que dá certo, mas não é aconselhável realmente. Dá um medo, né? É. Com família eu nunca faria isso. Tipo, eu tava fazendo porque eu era um jovem, não tinha filho pra criar, não tinha nada. Só meus pais com medo de acontecer alguma coisa comigo. Mas aí eu assumi a responsabilidade da minha vida. E era um risco que, tipo, só você tava correndo, né? Era você por você e não por mais ninguém. Exatamente. Mas falando nisso, assim, além dessa, né? Quais foram as principais dificuldades e desafios que você teve nessa primeira empreitada aí de Londres, no caso? Nesse início, o mais difícil era assim... Eu falei que eu viajei com 3 pessoas. Então, dos 3, eu era o único que falava inglês, assim. E meu inglês ainda estava longe do que é hoje. Então, foi difícil para... E como eu falei, a gente só conhecia uma pessoa, mais ou menos, que também não tinha esse contato de trabalho do dia a dia. Era uma pessoa que estava em Londres. Então, ela não podia ajudar a gente com trabalho, essas coisas. Então, foi arrumar contato para arrumar trabalho, ver como funcionava essa vida em Londres, descobrir tudo isso. Então a gente passou, de certa forma, uma dificuldade no início para descobrir essas coisas. Eu tinha vendido minha moto, minhas coisas do Brasil para ter um dinheiro. E quando eu cheguei lá, meu celular quebrou e eu perdi acesso às minhas contas do Brasil. Nossa, velho. Então, tipo assim, foi problema atrás de problema. Mas Londres tem uma coisa incrível que é o capitalismo na veia, assim. Então, dinheiro flui. Sim, imagino. Então, tipo, no primeiro mês eu passei esse perrengue todo, mas logo que eu arrumei o trabalho, o salário era semanal, eu já tinha dinheiro. Então, tipo, foi muito mais rápido depois que eu arrumei o trabalho. Foi muito tranquilo. Entendi. Mas assim, você conseguiu trabalho, tipo... primeira semana, ou você teve que se virar um tempinho com o dinheiro que tu tinha do Brasil mesmo? Como é que foi essa parte aí pra ti? Então, nas primeiras 2 semanas eu tive que me virar com o dinheiro do Brasil, mas logo aconteceu essa questão do celular e eu perdi acesso às contas. Então a gente passou um perrenguezinho assim, uma semaninha a mais, e aí depois eu já arrumei trabalho. Então aí já ficou tranquilo, como eu disse, tipo, já foi mais tranquilo assim. Então, Mas assim, foi... pra você, o maior obstáculo mesmo nesse primeiro momento foi o inglês e perder o acesso, né? Às suas contas. Sim, o acesso às contas, assim, acabou com tudo. Mas o inglês eu diria que é um problema, mas também depende. Porque, por exemplo, meu irmão, meu outro colega, entre outras pessoas que eu conheci lá, nem falam inglês no dia a dia. Porque tem tanto brasileiro e a maioria dos trabalhos que imigrante assim faz é com brasileiros que as pessoas nem dependem do inglês. Mas se você quer ter um trabalho um pouquinho melhor, você precisa ter inglês. Porque aí você vai poder trabalhar um pouco mais tranquilo, assim. Sim. Isso é uma parada assim que a gente já imagina, né? Porque tu tá indo pra um país que tá falando inglês, é uma outra língua, é língua local, né? Se aqui o inglês já é importante, nem é a língua mãe, né? Imagina em Londres, Inglaterra. Cara, isso é uma loucura.
Mas, assim, então, você diria que o maior conselho que você dá pra uma pessoa que sai do Brasil nessa empreitada de procurar um trabalho fora, principalmente aqui na Europa e tal, é se garantir pelo menos no inglês, ou tem algum outro conselho que você daria, assim, que, pô, isso é muito importante? O primeiro conselho que eu daria talvez seria associado a financeiro. É igual eu falei, não faça igual muita gente que eu já vi que, sei lá, compra só a passagem, chega sem nada e vai pra loucura e às vezes passa muita dificuldade. Aí a família que ficou lá no Brasil tem que gastar o dinheiro que nem tem lá pra mandar a pessoa de volta pro Brasil. Outra coisa que eu diria, a questão do documento. Hoje existem milhões de formas de arrumar documento, então pesquisa, paga uma consultoria, paga um advogado, arruma alguém para te ajudar, ou pergunta alguém que já está no país e já está legalizado para te aconselhar a fazer alguma coisa, enfim. Existem formas, né? Tipo, não seja preguiçoso, corra atrás, você vai achar um jeito de ir tranquilo se você quer de fato imigrar. E o inglês, sim, é importante, mas se você não tem, ainda dá, assim, tipo... Aham. Mas eu veria essas outras coisas primeiro, assim. Entendi. Sim, inclusive as pessoas conseguem fazer até curso mesmo, morando, por exemplo, em Londres, de inglês ou algo do tipo, e meio que recuperar, né, um pouco dessa parada, porque acaba aprendendo mais rápido por estar ali na prática direta. Isso é uma Sim. coisa que a gente também já percebeu. Tu vai na E tá aí teoria, né, na sala de aula, e chega na rua, tu pratica exatamente o que você estudou. Então, bem mais fácil de aprender. E eu tive colegas que eles tiraram visto de estudante que deixava trabalhar part-time, né? Então, eles iam para lá, durante a manhã eles estudavam, na parte da tarde ou noite eles trabalhavam em algum bar, restaurante e praticavam o inglês que eles estavam estudando. Então, eles tinham as duas experiências e com um documento e tudo bonitinho. Então, assim, Ainda ganharam esse tipo de dinheirinho por coisa. fora, né? Exatamente. Então, esse seria o conselho que eu daria, procurar essas opções, assim. Top, cara. E, cara, como é que foi, assim, essa experiência de morar em Londres? Porque a gente, quando a gente veio pra Europa, você lembra que a nossa primeira vontade era de morar em Londres. Aí depois a gente começou a ver outras coisas, outros lugares. Até Portugal foi uma opção, Até né? Portugal foi uma opção pra gente. E acabamos por vir aqui pra Holanda. Bem aleatório, mas... E a gente até conhece, né? Outras pessoas, inclusive a Ju, que veio no episódio anterior, né? No primeiro episódio do podcast. Ela falou que o sonho dela era morar em Londres quando queria vir pra Europa e tal. Mas tu morou em Londres. Como é que foi essa experiência, cara? É tudo aquilo que a gente sonha, talvez, do Brasil? Então, existem coisas muito boas e existem coisas não tão boas, assim. Eu diria que Londres é incrível. E, de fato, muito do que dizem é verdade, assim. Londres é um lugar que muda a vida das pessoas. Se uma pessoa for pra lá e ela, principalmente se ela tiver uma profissão, a vida financeira dela vai melhorar, ela consegue ter uma qualidade de vida muito boa também. Depende de onde mora, claro. Só que, ao mesmo tempo, a parte boa pode ser uma parte ruim, porque é uma cidade muito capitalista, como eu disse, gera muito dinheiro, só que isso enche a cabeça das pessoas. Então, encontrava muitas pessoas com depressão e tal. Então, assim, para pessoas que têm a mente mais tranquilinha, que sabem o que estão buscando, ok, tudo bem. E é um ótimo lugar. Eu diria que é um lugar cheio de oportunidade e incrível, assim. Mas para quem não tá com a mente tão preparada para esse ambiente que é correria, assim, o tempo todo, tem que ir com calma, porque às vezes pode se decepcionar puxada, também. né? Entende? Deve ser uma pegada meio de São Paulo, assim, só que a diferença é que São Paulo você tá, querendo ou não, mais perto de casa e você tá falando a sua língua ali, né? Exatamente. Aí que tá. Eu diria que é uma São Paulo, só que um ambiente estranho, né? Que você não tá acostumado. Até comida, amigos, tipo, até você fazer amigos. Então, Londres tem muita complicado, né? coisa boa, mas vende também muita coisa que às vezes você pode cair e não é tão bom, sabe? Entendi. Até a própria cultura, né? Pra você também se acostumar com a cultura, tudo isso leva tempo. Você se sente totalmente deslocado. É horrível. A Peixe gente, fora d'água. a gente que veio, tipo, tranquilo pra Holanda, tivemos o nosso momento de, cara, não sei se vai dar certo. A cultura é muito diferente, é tudo muito diferente. É aquela coisa de medo, saudade, desespero. Sim, é muita coisa batendo junto. Mas, então, assim, Londres é um lugar que tu encontra muita coisa também. Tipo, quero comprar tal coisa, quero ver tal coisa. Tu encontra tudo com facilidade ou tem
dificuldade? Tipo, é muito diferente do estilo de vida que as pessoas mostram, por exemplo, nos Estados Unidos. Que você quer alguma coisa, tu acha em qualquer lugar essa parada. Como é que é isso em Londres? Lá tem tudo. Tipo, não tem nada que você não consegue encontrar em Londres. E se você não encontrou, você não foi no lugar certo ou não falou com as pessoas certas, assim. Lá tem, de fato, tudo. É, inclusive, uma coisa muito... que buga a mente das pessoas quando vão morar lá é o salário, como eu falei, semanal. Então, as pessoas toda semana recebem um salário e isso faz o dinheiro girar mais rápido. Então, você consegue, por exemplo, comprar mais coisas. Às vezes, a pessoa com o salário de uma semana compra um iPhone novo. Então, tipo... Caraca. E às vezes as pessoas têm menos cuidado com o dinheiro porque semana que vem tem um salário novo. Então, tipo, tá aí uma coisa que eu acostumei quando eu vivia lá. E aí, quando eu vim pra Portugal, bugou Teve que um pouco assim. dar uma Caraca, tem que desacostumada. esperar um mês, tipo, pra receber, sabe? É Sim. meio estranho, assim, mas ao mesmo tempo é muito bom, sabe? Cara, que massa. Quanto tempo você ficou lá? Em Londres, no caso? Nas minhas idas e vindas, assim, eu acho que eu fiquei 1 ano e meio, quase 2 anos. Porque eu morei 6 Bacana. meses, aí eu fui viajar ao leste europeu, voltei pro Brasil, depois voltei pra Londres. Enfim, eu acho que eu fui umas 3 vezes já. Então, 1 mês e meio, 1 ano e meio, quer dizer. Massa. Legal. E assim, quais foram os trabalhos que você conseguiu por lá? O meu primeiro trabalho, eu trabalhava num supermercado chamado Lidl, que quem mora aqui na Europa já conhece. Maravilhoso. Nosso melhor amigo aqui. Exatamente. Inclusive, eu tenho trauma, eu não compro no Lidl por causa que eu trabalhei lá. Caraca. Eu vejo aquele nome, eu já penso no sofrimento que eu tive, eu trabalhava muito lá. Caraca. Mas foi um ótimo trabalho. Eu trabalhei também como entregador de comida, delivery, e trabalhei em restaurantes também, lá em Londres. Mas, E eles teve são... uma fase... Não, Desculpa, pode falar. Pode falar, vai. Ok. Não, eu só ia perguntar se, tipo assim, esses trabalhos lá, eles são tranquilos de conseguir? Se eles são tranquilos, tipo, se tu tá ilegal ou coisa do tipo? Normalmente, restaurantes é muito tranquilo, assim. Tipo, as pessoas conseguem. Muita gente que trabalha em restaurante não tem documento. Mas é um lugar, assim, tipo, que cobra muito pra quem não tem documento, entende? Sim, sim. Eles tentam dar uma explorada em cima das pessoas. Bem Estados Unidos. Exato. Assim, a pessoa faz dinheiro comparado ao que ela ganhava no Brasil, ela vai ganhar muito mais. Mesmo às vezes ela tendo uma profissão no Brasil lá, ela vai ganhar mais fazendo isso. Mas o tanto de esforço que ela vai ter que botar é muito grande, assim. Então, é complicado. Agora, pra delivery é o que dava mais dinheiro na época que eu tava lá e era bem tranquilo, porque você trabalhava pra você mesmo. Era só você ter uma conta e você trabalhava. Então, tipo, era mais tranquilo. Por isso que a maioria das pessoas que estão lá nessa situação trabalham com isso. Era em aplicativo, então, né? Tipo, Sim. um iFood da vida. Exato, Deliveroo lá que tem, Sim. tem Uber Eats também, então são essas marcas mais fortes lá. E pra esse não precisa de documentação também, né? Então, precisar precisa, mas brasileiro sempre dá um jeito, então chega lá e dá um jeito deles, assim. Então sempre tem um lá que vive desse jeito. Eu vivi muitos anos, 1 ano quase lá desse jeito, então dá pra fazer, sim. Entendi. Assim, uma coisa que eu também fico com curiosidade de saber é porque você morou lá em Londres e tal, e a experiência que a gente tem de morar fora é só aqui na Holanda. E muita gente pergunta pra gente sobre outros lugares, como é que é aqui, como é que é em tal lugar, e a gente acaba não sabendo responder. Mas aqui, a gente tem algumas obrigações pra poder morar aqui, que é o BSN, que é tipo entre aspas, um CPF daqui, que você não consegue fazer nada sem isso, mas você só consegue o BSN se você tiver legal no país. Se tiver o visto, né? Até pra conseguir lugar pra morar, pra conseguir abrir conta no banco, tem essa exigênciazinha que complica pra quem quer vir ilegal, por exemplo. Pra Londres, isso também se aplica ou lá a regra é diferente? Se aplica também. Lá você precisa de insurance number para trabalhar. Você precisa também do tax number. Eu não lembro direito o nome do outro, mas enfim, você precisava desses dois. Só que eu não tinha nenhum. Então, assim, na prática não precisa. Dá pra se virar sem. Exato.
E conta bancária lá também não... imigrante não pode ter conta bancária lá. Então, os brasileiros arrumavam um jeito, alguns tinham TransferWise, outros tinham contas de bancos digitais. Então, todo mundo dava um jeito para receber o pagamento sem ter que depender desses números, assim. Caraca. É verdade, o TransferWise salva vidas mesmo. Sim, ajudou a gente bastante no começo, até né? hoje, quando a gente precisa nossa. fazer alguma coisa, tipo, principalmente quando vai enviar dinheiro pro Brasil, alguma coisa do tipo, o TransferWise tá Nosso sempre melhor ajudando. amigo. E ó, não estamos fazendo propaganda. Mas, grátis, né? mas se tiver interesse, estamos aí. Porque, tipo assim, quem mora fora sabe, TransferWise salva vidas. É muito tranquilo, taxa baixíssima, então Sim. não é uma propaganda, porque a gente não tá recebendo nada por isso, mas pra você Gostaríamos que de tá estar. assistindo, saiba que é uma parada que ajuda muito. As taxas são bem mais baixas. Bom, e como é que foi, tipo, você trabalhando como motoboy lá? Foi tranquilo? O trabalho lá é de boa? Ou você sentiu mais dificuldade? Você falou que foi onde você ganhou mais, né? Sim, quando eu trabalhava com muita vontade, assim, queria fazer dinheiro, porque eu tava tentando juntar uma grana pra mim, eu fazia 100 libras por dia, então, tipo, era um Caraca. bom dinheiro, assim. Sim. Uhum. Então, pra mim era muito dinheiro, então na época foi ótimo, assim. Depois de um tempo, quando eu já tinha juntado dinheiro, já tava mais acostumado com a vida lá, aí eu comecei a trabalhar menos no dia, porque na época, eu trabalhava de bicicleta, então eu pedalava por dia 70 quilômetros. Pô, ficou maromba. Pô, mas aí tu na já fazia época- atividade física ganhando dinheiro aí. Eu era, Só eu assim era pra um fazer. atleta na época, então assim, e eu conheço as ruas de Londres assim como a palma da minha mão, cara. Que massa. Até hoje. E tem gente, às vezes, colegas que moram lá, sabe aquele apartamento 21 de tal rua? Ah, sei, tal. Até as pessoas que Cara. moram eu sabia, mais ou menos, assim. Cara, Então foi uma que experiência maneiro. muito legal, tipo, uma bagagem legal pra mim, tá lá. Eu imagino, Sim, com certeza. caraca, tu poder falar assim, conheço Londres toda com a palma da minha mão. Mano, É uma experiência muito que moral, única. velho. Muito única. Cara, massa. Assim, nessa experiência, morando lá, tem as dificuldades, tem as coisas boas, as coisas ruins. Eu imagino que em algum momento você deve ter sentido, tipo, mano, Não dá. quero voltar. Jogar tudo pro alto e voltar pro Brasil. Qual foi, assim, o momento que você sentiu que chegou mais perto de jogar tudo pro alto e falar, mano, não vai dar não, vou voltar? Então, foi logo nos primeiros 6 meses que eu passei lá. Como eu disse, eu trabalhava muito eu queria juntar dinheiro, então eu sentia que o meu corpo já não aguentava, porque era aquilo de domingo a domingo, eu trabalhava bastante e eu queria viajar o mundo, por isso que eu saí do Brasil. Tipo, o meu sonho era viajar e eu tava só parado em Londres trabalhando. E eu já sentia que eu tinha sugado o máximo de Londres. Eu meio que já sabia tudo de Londres, assim. Então, eu falei... E outra coisa era o tempo. Por isso que eu falo que Londres é um ótimo lugar, mas eu nunca moraria em Londres. De novo, né? Porque... lá você tem uma experiência incrível. Quando você vai a passeio, tipo, é sempre incrível. Tudo é muito legal e tudo mais. Mas quando você vive lá o dia a dia... você não tem tempo meio que pra pensar, sabe? Pra refletir, pra estar com a família. Você não tem esses momentos que eu tinha no Brasil. Então eu falei, cara, é meio deprimente estar aqui. Meio Eu ainda solitário, tive né? a sorte de meu irmão estar lá, então a gente conversava, mas a conversa dos dois era sempre isso. Nossa, que saudade do momento em família, de estar fazendo alguma coisa. Então a gente sofreu muito com isso lá. E foi aí que eu tomei a decisão, nesses primeiros 6 meses, de viajar ao leste europeu. Porque eu já tinha dinheiro guardado, eu já estava trabalhando online já também. E aí eu falei assim, vou pro leste europeu e vou passar um tempo lá, porque é muito mais barato. Eu consigo ficar viajando pelos países. E foi aí a primeira depressão, assim, vontade de sair de Londres, mais ou menos por isso. Caraca. E quais países, assim, você mais gostou de conhecer lá? Porque aqui, eu acho que aqui já aqui, Holanda é o leste europeu. Eu não sei. É no leste europeu. Eu era péssima em geografia, não Eu sei. ainda sou. Mas eu acho que a Holanda aqui é o leste europeu, sim. Mas não é considerado leste, né? Holanda, chegando lá. É o que a galera chama de Países Baixos, é o nome do país, mas Países Baixos como região. Mas assim, a gente sabe que tem muito lugar maneiro por aqui.
É até países pequenos, que a maioria das pessoas às vezes nem conhecem muito bem e que são lindos, são maravilhosos. Você lembra, assim, de algum que encantou você, que você falou, cara, que lugar incrível, que eu nem sabia que era tão bonito assim? É legal eu contar como eu fui parar nesses países para dar contexto e explicar o porquê que eu me impressionei tanto, né? E tem uma ferramenta chamada Skyscanner, mais uma propaganda aí, desculpa. Essa a gente conhece Mas- também. Ela é muito legal para viajar na Europa. Então você pega, bota o lugar que você tá e tem uma funçãozinha que você coloca lá, everywhere, né? Qualquer lugar. E você pede para mostrar do mais barato ao mais caro. Então eu tinha uma passagem de Londres quando eu consultei, saindo de Londres para Varsóvia, na Polônia, e era tipo 10 euros a passagem. Então eu falei, cara, Caramba. eu descobri o meu segredo. Eu vou pegar uma mochilinha só, porque essas passagens é de companhia low cost, né? Você não pode levar uma mala e tal. É. Sim. Vou pegar uma mochilinha e vou sair viajando a Europa toda. Porque se a passagem for só isso, eu posso ir pra todos os lugares. Tu fez um mochilão, basicamente, né? Tipo, Exatamente. pelo leste Então, europeu. tipo, eu coloquei isso, aí fui pra Polônia, primeiro país. Aí de lá eu colocava e via qual que era o mais barato próximo. Então era meio que aleatório. Cara, Nessas maneiro. viagens eu fui parar na Sérvia e fui parar em Montenegro. E eu diria que Montenegro foi o país que mais me surpreendeu, assim, de todos esses. A Hungria também, mas Montenegro seria o top aí, a descoberta que eu tive entre o leste europeu. O que te encantou tanto lá? É um país cheio de praias. a gente tá até pesquisando aqui. É Montenegro. um país cheio de praias. Você consegue pegar Nossa. Airbnbs assim, incríveis, tipo, de frente pro mar, com uma diária muito barata. Tipo, A gente tá às vendo vezes foto aqui agora. Boa. E é um país muito lindo, tem muita churrasco pra quem gosta de churrasco. O churrasco do leste europeu é muito legal. Caramba. Tem restaurantes incríveis. E tá aí, eu fui num restaurante muito bom lá e eu paguei, eu acho, 20 euros, 15 euros pra mim e meu irmão comer o prato, sobremesa e bebidas. Então, tipo assim, Nossa. é muito barato, assim. E eu, às vezes, me questiono por que as pessoas não vão pro leste europeu, sendo que é tão incrível. Pois é. Tem Ah, pra- muito país, cara. Esse Montenegro fica... Do lado da Itália, né? Pelo que eu vi ali no mapinha. Perto da... É bem Acho pequenininho. Aqui, perto... Vou botar aqui. não exatamente perto. Foi onde que tu viu? Em imagens. Imagens? Foi. Lá embaixo. Aqui? Não. Fechei. Gente. Aqui. Ah, tá. Ah, sim, fica do outro Tipo, lado do mar, assim, perto da Itália. Mas tem vários países pequenininhos, assim, que são incríveis quando você vai conhecer. E que tu a vê maioria das pessoas nunca nem ouviu falar. Tipo, não é turístico porque as pessoas não conhecem. Pois é. Gente, e aí eu fui para a Sérvia, Montenegro, fui na Hungria, fui... tem mais aí, fui na Bratislava, capital da Eslováquia, se eu não me engano. Então, tipo, eu conheci lugares Legal. que eu nunca iria na minha vida. Uhum. Só nessa brincadeira de botar no Skyscanner onde era mais barato. Ou às vezes, quando era muito próximo, eu procurava uma companhia de ônibus que era ainda mais barato. Teve países, por exemplo, eu saí da Bratislava, na Eslováquia, pra Áustria por 2 euros, se eu não me engano, uma passagem de Caraca. ônibus. Caramba. E era Que tipo 1 hora maneiro. e meia de ônibus, era muito perto. Muito Então, tipo perto. assim, pra mim foi incrível, assim, essa experiência. Cara, muito Muito massa, legal. muito massa. E nessa lista gigante aí de países que tu já visitou, quais países você ainda quer colocar nela? Tipo, quais você ainda quer visitar? Então, a minha meta pro próximo ano agora é colocar a Indonésia, Tailândia, talvez Singapura, os países mais asiáticos, assim. Quero Ok. conhecer. Legal. É uma meta aí. Maneiro. Maneiro. Assim, é até uma adição para a situação de pesquisar voos baratos. Eu descobri que agora o Google também tá fazendo essa parada. Quando você vai lá no Google Flights, É verdade. você consegue colocar um mapinha, tipo, bota aleatório, bota no mapinha lá, aí você abre, ele abre como se fosse meio que o mapa do Google mesmo, com um aviãozinho apontando para vários países e você vê o preço, assim, mais barato, e ele depois indica a data e tal. É uma Legal. parada maneira E também. ele também notifica, né? Ele te manda e-mail. Tipo, se você quer viajar pra Itália, sim. por exemplo, você pede... Você bota monitoramento de preço. Que aí ele te avisa quando tiver um preço maneiro, assim, pra Itália. Cara, é bem maneiro. bacana, bem bacana. É incrível. Você falou que quando você morou em Londres, né? Você
falou muito dos brasileiros lá e tal, da galera. Como é que é a comunidade brasileira? Não só em Londres, mas, tipo assim, aqui fora. Portugal também. Portugal também e tal. Como é que você sente que é a comunidade brasileira? Eles são maneiros? Eles são unidos? Se ajudam. Porque, assim... A gente fala eles até porque a gente ainda não conheceu uma comunidade brasileira. A gente tem alguns colegas aqui e ali, porque aqui a gente não encontrou muito brasileiro assim. Aqui até a gente vê que tem bastante brasileiro, que a gente ouve falar e tudo mais. Só que, assim, é difícil ter contato com eles. Então a gente acaba tendo mais contato com a galera que tá chegando agora, porque procura a gente. E uma coisa que eu ouvi também falar bastante é que brasileiro, quando tá fora, não ajuda, fica meio que... Muitos sabotam os outros brasileiros. Eu nunca entendi isso. Eu sempre vejo isso na internet. Mas, assim, você já tá aí fora há bastante tempo, você com certeza já teve um contato, assim. E a galera é unida ou fica nessa de se sabotar? Não. Eu diria que tem os dois. Tem dois grupinhos, assim. Que é aquele brasileiro que tenta atrapalhar os novos que estão chegando ou aqueles que querem vir, né? E tem o grupinho que tá ali disposto a ajudar, que tá para apoiar e tal. Então, em Londres eu vi muito isso porque eu vi várias pessoas que de fato tentavam... Brasileiros com documentos, que denunciavam brasileiros que não tinham documento. Caraca! Esse era o ápice, assim. Tipo, você não basta cuidar da sua vida, você quer cuidar da vida dos outros, sabe? Tipo, E pra quê, né? É por maldade total. Qual Maldade, simplesmente vantagem maldade. a pessoa leva por isso? Não leva. E às vezes a pessoa tava ali só pra fazer dinheiro, construir uma casa legal no Brasil. Eu vi várias pessoas fazer isso e voltar pro Brasil pra ter uma vida melhor, sabe? Tipo, e as pessoas, esses com documento, às vezes denunciavam. Mas em contrapartida, muito brasileiro, gente boa. Então acho que é aquela coisa do discernimento. Você tem que conhecer as pessoas, ver ali qual a índole dela e tentar estar com pessoas boas. E, tipo, se procurar direitinho, você vai achar pessoas boas, certeza. Entendi. Bom, aí saindo de Londres, depois de toda a sua viagem aqui pelo leste europeu, que, mano, uma parada que eu quero muito fazer. Tá na nossa lista de A desejos. gente conversa muito sobre isso. Você foi pra Portugal, onde você tá até hoje. E por que Portugal? Tipo, como é que veio a ideia de, vou pra Portugal? Foi alguém que te indicou ou surgiu de você, assim? Ou tu já tinha ido pra Portugal, talvez, sei lá? Quem gostou Foi do o país, amor. né? O amor? Foi o amor. O amor por Portugal ou outra coisa? Não. O amor pela minha esposa, que hoje a gente é casado, Que mas massa. basicamente a minha irmã já morava aqui, só que minha irmã morava aqui, só que eu sempre odiei Portugal. A verdade é essa, tipo, eu tinha meio que raiva assim, não raiva assim, mas eu achava um país, sei lá, fala português, sei lá. Eu não gostava. Aí a minha namorada na época, ela era daqui, ela é brasileira, só que ela chegou aqui com 4 anos de idade, então pra mim ela é Caramba. daqui. Bacana. Ele é quase português. Eu achei que ela fosse realmente portuguesa, não sabia. Maneiro. E aí, tipo assim, a vida dela conviveu aqui, isso aqui é o país dela, pra ela. E eu tava em Londres e foi logo quando iniciou o Covid. Então tava na situação 2020, ali no iniciozinho. O Covid tava começando, o mundo todo fechando e tal, Itália fechando. E aqui ainda estava aberto, ela foi me visitar em Londres. Quando ela voltou, Portugal anunciou que ia fechar. E eu, tipo assim, tava em Londres sozinho. Eu falei, cara, se eu ficar preso em Londres, sem poder sair daqui, vai ser um problemão pra mim. Eu até queria ficar lá. Psicologicamente, Só que- né? Ia ser complicado. Sim, só que eu achei exato. E a gente nunca não sabia quando ia terminar a pandemia. E ainda bem que eu saí de lá. Porque senão eu ia ter que ficar quase 2 anos lá preso, assim, sei lá. Caraca. Imagina. Então o que eu fiz foi vir para Portugal para passar um mês na minha cabeça. Eu vou passar um mês lá com a minha namorada, vou ficar por lá, abrigado do Covid, e volto a viajar daqui a, sei lá, alguns meses quando o Covid passar. Acabou que o Covid não passou. E a gente, tipo, eu comecei já a pensar o que eu ia fazer, tipo, enquanto o Covid não passava. E foi aí que, inclusive, eu voltei a pensar em trabalhar como funcionário normal contratado de novo, depois de tantos anos que eu não estava como funcionário direto, eu só prestava serviço para algumas pessoas.
E uma empresa de TI aqui me fez a proposta e foi por isso que eu voltei a trabalhar assim diretamente para uma empresa. Foi Portugal. Durante a pandemia me fez a proposta. Então foi basicamente assim. Isso E já eu foi acabei em Portugal. depois do Brexit? Isso foi durante o Brexit, eu acho. Eu acho que ainda não tinha oficializado no começo da pandemia. ainda não 2020 tinha... eu acho que foi o último ano. 2021 que iniciou. Acho que em janeiro mesmo, né? Ou março, não sei. Entendi. Foi janeiro, porque a minha esposa, ela tem a residência de lá. E a residência de lá, ela conseguiu tirar antes de 2021. Porque se ela tirasse depois, ela não conseguia mais. Foi algo assim. Foi logo saquei. que não mudou. É verdade. Agora que eu tô começando a lembrar, assim, real. E como é que foi, tipo, migrar de um país pro outro? Você falou, eu entendi que você falou que tinha a ideia de ir pra lá, só que inicialmente, assim, mais pra poder passar um mês, né? Passar um tempinho curto e acabou ficando esse tempo todo lá. Aí, né? Mas foi tranquilo, tipo, migrar de um país pro outro aqui na Europa? Sair de Londres pra ir? Migrar Então, a vida, assim? A minha vida foi mais fácil porque eu não tinha tanta coisa me prendendo, porque eu tava sempre viajando, então pra mim foi mais tranquilo vir pra cá. Só que de início foi muito complicado, porque como eu disse, eu tinha uma opinião muito diferente de Portugal, eu não gostava. Então, eu também não conhecia muita gente, eu só conhecia a minha namorada aqui e a minha irmã. E mesmo assim eu não passava tanto tempo com a minha irmã no início, que ela morava muito afastado. Mas pelo menos eu tinha pessoas aqui e o fato da pandemia ter sido tão longa me fez ficar em Portugal e isso me fez gostar de Portugal. E eu sou grato de certa forma a isso, porque senão eu não teria descoberto as coisas que eu descobri de Portugal e perceber que aqui é um país incrível, assim. Tipo, hoje eu amo aqui em Portugal, eu não tenho vontade de sair, inclusive. Mas foi, sabe, um amor feito meio que no ódio, assim, inicialmente. Construído aos poucos. Exato. E foi cara Devagar. essa mudança? Tipo, tu gastou muito dinheiro pra poder ir de Londres pra aí? Ou foi, tipo, suave? Só fui, acabou. Foi uma passagem, sei lá, de 40 euros de Londres para Portugal na época. Então foi Suave. bem tranquilo, assim. E como você tava viajando muito, você provavelmente não tinha coisa de mobília, essas coisas assim, né? Tipo, Não Foi tinha só- nada. Eu morava num quarto, que era mobília do próprio quarto. Só tive que juntar minhas roupas, botar numa bolsa e partir. E quando tu chegou aí, tu teve dificuldade de conseguir emprego ou foi, tipo, suave, rapidão? Então, na verdade, eu trabalhava pro Brasil prestando serviço nessa época. Então, eu tava em Londres fazendo uma grana extra lá, mas eu trabalhava pro Brasil. E aí, eu vim pra Portugal e continuei nesse trabalho por um ano e pouco. Então, tipo assim, eu ainda não procurava emprego aqui porque eu ainda tava esperando acabar a pandemia pra sair de Portugal. Eu não queria ficar. Então, tipo, quando eu fui de fato procurar emprego aqui, eu arrumei rápido, assim. Então, tipo, não foi muito demorado, assim. Foi mais ou menos 1 mês e meio, por aí. Pra Mas tu arrumar um acha emprego. que Legal. conseguir... Essa questão toda de emprego aí e tudo mais, tu achou mais tranquilo do que em Londres? Ou acha que Londres é, tipo, mais rápido, mais agitado, mais fácil? Então, para arrumar emprego, eu acho Portugal tão igual ao Londres, assim, igual ao Londres para arrumar emprego. O salário, obviamente, é muito diferente, né? Porque um salário mínimo em Portugal é 700 euros, se eu não me engano. Yeah. Então, para uma pessoa que vai vir para cá trabalhar no emprego comum, normal, é tipo, ela tem que ter noção disso, que aqui não é um lugar para você ficar rico, é um lugar para você ter qualidade de vida. Então, mas se você vem para trabalhar como agente na área de TI, aí eu já aconselharia Portugal, porque se você ganha acima, sei lá, de 1.200, 1.300 euros aqui, você tem uma vida muito, muito, Tranquila. muito boa. Tipo, então eu acho que é uma coisa muito legal para quem já vem com uma formação, para quem tá na área, então acho bem bacana. Eu acho até que você comentou isso com a gente quando a gente fez aquela chamada de vídeo uma vez pra conversar sim. sobre Portugal. Sim, sim, É, sim. é a Acho que questão você do comentou salário. isso. Mas, assim, você falou da formação. Acha que Portugal é um país que exige muito da formação da pessoa? Ou eles são tranquilos com a pessoa que só tem experiência? Porque, tipo assim, eu, por exemplo, larguei a faculdade,
Tava fazendo até física, tipo, nada a ver. Mas eu larguei a faculdade e eu percebi que inicialmente era muito mais chato isso. Eles exigiam muito diploma e tudo mais, tanto no Brasil quanto aqui fora. Mas depois afrouxaram, deixaram mais tranquilo e começaram a valorizar mais a experiência. E foi o que me possibilitou vir pra cá e até receber proposta para alguns outros lugares. Mas aí em Portugal, como é que você vê a situação aí? Então, não é necessário, eu diria, porque eu mesmo também não sou formado. Como eu disse, eu larguei a faculdade para ir para Londres e tal, então Verdade. eu não sou formado. Mas o tempo que eu passei na faculdade contou. Então, porque aqui a faculdade são de 3 anos. A licenciatura são 3 anos. Como eu tinha passado 4 anos na faculdade, eles tecnicamente consideravam que eu tinha uma licenciatura. Eu não era bacharel, mas tinha uma licenciatura em engenharia elétrica aqui para eles. Então, sempre que eu apresentava, tipo, por exemplo, um documento mostrando que eu estudei 4 anos, eles já valorizavam. Isso, tipo, há 1 ano e meio atrás, quase 2 anos atrás. Agora, eu diria que você não precisa. Se você, por exemplo, é programador, que é o que eu sou hoje, você pode só mostrar sua experiência, mostrar o que você sabe fazer, que você consegue emprego aqui e vir com tudo bonitinho, os documentos, tudo pago pelas empresas e tudo certinho. Como vocês passaram por essa experiência aí para Holanda, hoje não tem essa necessidade de ter uma faculdade para trabalhar na nossa área. Saquei. E como é que tá, cara, a vida aí? Tipo assim, eu sei que é muito diferente de Londres, mas como é que você sente, assim, que é uma parada que conquistou você de não querer mais voltar pra Londres, de amar hoje morar em Portugal? Como é a Então, vida em Portugal? é porque eu sinto que eu tô ficando um pouco velho, né? E eu tô gostando das coisas mais tranquilas, assim. Minha vida foi sempre muito corrida, então eu morei em cidades muito, sabe, que as coisas eram sempre muito rápidas e tal. E Portugal eu sinto que você pode trabalhar e pode viver ao mesmo tempo. Então aqui, por exemplo, eu trabalho remoto hoje e eu consigo almoçar em casa, eu consigo almoçar com a minha esposa, eu consigo passar um tempo mais tranquilo. As coisas são mais baratas, então eu consigo aproveitar mais restaurantes, eventos, viagens. Então, tipo, eu gosto muito de estar aqui pela qualidade de vida que eu tenho e por outra coisa que é segurança. Portugal é considerado o país mais seguro da Europa, se eu não me engano ainda, e eu me sinto muito seguro aqui. Diferente de outros lugares também que eu já vivi, principalmente Brasil. Brasil é um E pouco complicado essa questão. então, tipo assim, hoje eu tô muito acostumado com essa vida, então gosto muito de Portugal por esses motivos, assim. E é um ritmo mais tranquilo também, né? Tipo assim, tu Sim. consegue ter as suas paradas, viver tranquilo. Eu tenho até um cara que eu acompanhava, não sei o que, Gaiano. Alguma coisa, esqueci o nome Eu dele. acho que isso não vai me Mas eu ajudar a lembrar, acompanhava não. ele no YouTube. Oi? Portugaiando, eu acho. Portugaiando, isso aí. E eu acompanhei assim, um pouco da história dele e eu vi que ele realmente mudou de vida indo pra Portugal, sabe? Ele conseguiu realizar alguns sonhos da vida dele e tal, o que eu achei assim bem maneiro, foi bem inspirador. E a gente já tem agora uma prima, né, que é a prima da Bia. Que passou, né, pelo Enem para uma faculdade de Direito, acho que de Coimbra, não sei. Mas tá aí em Portugal agora e ela tá, tipo, adorando também. Sim. Não quer saber de voltar pro Brasil. Mas como é que você enxerga assim o custo de vida Que você daí? falou da qualidade de vida e o custo em comparação ao que Porque se ganha. assim, tipo... você falou, por exemplo, da questão que a pessoa que ganha o salário mínimo pode ter dificuldade, mas a pessoa que ganha ali mais uns 1.000 e pouco e tal, como é que ela vive aí? Ela consegue ter o apartamento dela e ter as coisas dela? Ou para ela poder viver bem, ela tem que estar dividindo apartamento, ou alugando quarto, coisa do tipo? Como é que é a vida da pessoa que vai para Portugal? Então, se ela for ganhar, assim, esse valor que eu falei que eu acho interessante, assim, os 1.200 euros e tudo mais, ela consegue ter o apartamento dela e viver uma vida ok, assim, tipo, na minha opinião. Abaixo disso, se ela tá sozinha, teria que ser quarto. Porque tá aí a única coisa que aqui as pessoas consideram muito cara, que é o aluguel, a renda, né? Sim, Então, sim. tipo, um apartamento hoje aqui é no mínimo, sei lá, 600 euros. Então, tipo, casa é mais que isso, assim. Pelo menos em Lisboa.
Sim. Se a pessoa for ter, tipo, ela só quer uma vida tranquila e ela quer ter e ela vai ganhar um salário mínimo, eu iria pro interior. Tipo, morar em cidades fora de Lisboa, que aí ela consegue casas por, tipo, casas ou apartamentos por 300 e poucos euros, 400 euros. Tipo, existem pessoas que conseguem isso, mas na minha realidade eu não sei muito bem como funciona, porque como eu vivo em Lisboa, eu sei que aqui é 600 euros pra você, assim, no mínimo, Em pra Lisboa pagar também é o pra um apartamento. centro de Portugal, né? Onde a coisa acontece mais. É pra onde todo mundo quer ir, onde tudo acontece, basicamente. Então, faz Exato. sentido. É a mesma coisa que a gente procurar uma casa agora aqui em Amsterdã, por exemplo. Nossa, É muito caro. eu nem me dou ao trabalho. Não rola. Não rola morar em Amsterdã por aqui, não. Não com esse salário que a gente tem. Não rola, não. Mas, assim, essa questão de aluguel, acho que é uma parada muito da Europa, né? Aqui os preços são muito altos. Eu até falei com a Bia que aqui eu vejo mais dificuldade em você alugar uma casa do que no Brasil mesmo. Não só pela quantidade de disponibilidade de casas, mas até mesmo pelo preço que você vai pagar num aluguel. Às vezes é mais caro do que no Brasil. O que compensa é que no restante das coisas, né? Normalmente em toda a Europa, assim, até onde eu sei, o restante das coisas são mais baratas, mais em conta. Então, dá uma balançada. Você gasta alto no aluguel, mas acabei economizando no mercado, pagando bem mais barato. Acaba equilibrando, né? E, assim, uma pessoa que for em família para Portugal, como é que você acha que seria, assim, um salário ideal para ela? Uma família, assim, pequena. O cara, a esposa e, sei lá, um filho. Então, se ela vem no sentido de trabalhar com um salário mínimo, por exemplo, a pessoa, a esposa e o esposo vão ter que trabalhar os dois, né? E eu acho muito difícil, sabe? Porque eu até não aconselharia, tipo, nesse sentido, a pessoa arriscar tanto, principalmente tendo filho e tal. Quando é só um casal, fica mais fácil porque os dois conseguem trabalhar. Os dois, tipo, quando você tem uma criança, por exemplo, é mais complicado. Porque se você vai trabalhar, você vai ter que pagar a creche. E creche aqui é uma coisa cara também. Então, é complicado, assim. Agora, se a pessoa, por exemplo, vai para a área de TI, aí é mais simples, que ela consegue, por exemplo, a minha empresa, se eu não me engano, ela dá um auxílio para pagar a creche dos filhos. Então, a pessoa ganha um salário melhor e ainda tem um auxílio para pagar a creche para o filho. É bem mais... Tem mais suporte, assim. Eu não viria, tipo, com família grande, assim, para arriscar tudo e tentar do nada as coisas, assim, sabe? É muito arriscado, né? Mas, assim, você acha que mesmo a pessoa vindo, por exemplo, para trabalhar com TI, seria interessante se o casal trabalhasse, tanto o marido quanto a esposa? Ou existe algum salário, assim, que o cara possa ganhar e conseguir sustentar a casa dele só com o salário dele tranquilo? Depende da experiência da pessoa. Hoje, por exemplo, um cara que é sênior, ele consegue aí ganhar acima dos 2.000 líquidos. Então, talvez a partir daí seria interessante. Não precisaria, por exemplo, a esposa trabalhar e conseguiria fazer, cuidar da esposa e do filho com esse salário. E tem a opção também, que é como eu disse, se a pessoa trabalha remoto, tem muitas vagas aqui agora remoto, ela pode ir para uma cidadezinha um pouquinho mais no interior, não tão longe, e ela consegue pagar mais barato e viver uma qualidade de vida melhor, assim. Então é possível, assim, se for para a área de TI. Entendi. Acaba que numa cidade mais afastadas a pessoa consegue um aluguel mais barato, a qualidade de vida às vezes muda, né? Tipo, eu já vi que muda você indo de Lisboa pra Porto, que é tipo um segundo... Uma segunda, digamos que é uma segunda capital de Portugal, né? Porto ali. Segunda maior cidade, eu acho, não sei. Então, tipo, já muda, imagina indo pra um lugar mais afastado, né? Mas, assim, como é que você vê o mercado daí? Eu não sei se você lembra mais ou menos como é que eram os preços no Brasil, mas tanto em comparação ao Brasil, quanto os outros países que você esteve aqui na Europa, como é que é o mercado aí? Tipo, a pessoa que tá morando, quando ela vai fazer compras, ou comprar coisas pra ela mesmo, roupa, ou vai comprar, sei lá, a gente fala muito do valor da carne, que a gente sempre tá comparando nos países. Como é que você enxerga isso aí em Portugal?
Portugal muito barato. Agora tá tendo uma alta no preço por causa de guerra, essas coisas, tudo que tá acontecendo. Mas mesmo assim, eu acho bem, bem, bem barato, assim. Tipo, você consegue fazer uma compra, assim, pro mês com um valor não tão alto. Tipo, às vezes, sei lá, 200, 300 euros já é muito dinheiro pra comida aqui. Tem gente que vive com 150, 100 euros, às vezes, de Caramba. comprando coisa básica, tipo arroz, feijão, carne. Tipo, assim, claro que quanto mais melhor, mas enfim, a pessoa consegue viver. Então, tipo, eu acho que dá pra pessoa ter uma qualidade de vida bem legal, principalmente em relação a isso. É uma coisa até que eu acho engraçado. Eu vejo muita gente que chega recente, às vezes, e não tá acostumado. Pessoas que ganham bem no Brasil, por exemplo, programadores, vêm pra cá e não estão acostumados, por exemplo, comer camarão, salmão frequentemente, porque no Brasil isso é um absurdo, né? É. E aqui em Portugal isso é muito barato, tipo, bacalhau muito barato, então... Eu acho que aí é até bem mais barato do que aqui mesmo, na provavelmente. Holanda. Você falou de salmão, uma coisa que eu fiquei muito surpresa foi de ver o salmão junto com outros peixes no mercado normal. Tipo, num Lidl da vida, que é um mercado barato aqui, né? Um mercado, assim, com os preços melhores. Salmão ali do ladinho, sabe? Eu nunca vi um salmão num mercado no Brasil. Nunca. E ela É uma diferença gritante, de preço principalmente. Sim. A gente gasta em média, sei lá, 190, 200 euros por mês aqui de compra, né? Mais. 200 e pouco. 200, assim, a gente começa o mês gastando praticamente em 230. Depende do mercado. Por exemplo, esse mês a gente começou o mês gastando 190, 200 ali mais ou menos. Porque a gente comprou no Lidl. No Jumbo tava mais caro, a gente gastou 230. Mas a gente fecha o mês ali batendo no 300 e, tipo assim, a gente não faz aquelas compras super tops. A gente come bem, a gente vive tranquilo, assim, A gente realmente. faz uns pratinhos A gente faz uns pratos maneiros, a galera que acompanha a gente no Instagram vê lá. Só esse mês a gente fez umas 3 lasanhas. Uma macarronada, não sei. Sei, nossa. Direto. Mas, assim, sempre dando aquela olhada no preço, aquela trabalhada ali, até onde que a gente vai comprar e tal. Mas sempre termina o mês ali batendo nos 300. E realmente a gente já percebe que é uma parada tranquila. E aqui é um lugar que muita gente considera caro. O mercado e tudo mais. Sim. Eu fico imaginando Portugal, cara. Deve ser, tipo, paraíso de compras. Com certeza. Você falou aí de 100 euros por mês, eu já fiquei, caraca. Eu lembro que quando eu morava em quarto, morava sozinho, não estava casado ainda, a minha compra dava menos de 150 euros, às vezes. Muitas vezes, assim, tipo, pra eu comer o mês todo, tipo, cozinhar Muito e tudo legal. mais, era bem, bem tranquilo, assim. Show de bola. Então, tipo, é bem tranquilo, assim, mercado é muito barato. E pra pessoa sair de casa, tipo, vai comer na rua, no restaurante, no barzinho, como é que é aí? Então, isso aí é coisa boa e é onde eu me acabo e gasto mais do que eu deveria gastar, né? Porque eu amo, tipo, ir no restaurante, amo conhecer comidas diferentes. Então, assim, às vezes é muito barato dependendo de onde você vai. Se você quer comer comida tradicional portuguesa, tem muito restaurantezinho, tipo, de familiar, assim. Eles chamam Que é mais tasca aqui, baratinho. né? E você consegue pagar, tipo, 7 euros numa refeição. Nossa! Ou menos. Poxa vida. No menu que vem bebida, vinho, às vezes cerveja, tipo, pras pessoas. É incrível, com sobremesa, café, tudo incluso no menu. Caraca. Caraca! Tem restaurantes que você paga, sei lá, no máximo, tipo, um menu, assim, bom demais, 20 euros, 15 euros. Então, é muito, muito, muito bom mesmo, assim. Nossa, é Por isso outra que eu falo. realidade. Caraca. E é por isso que eu falo, eu não troco a qualidade de vida daqui por nenhum lugar. Pior que aqui eu acho que nem tem essa coisa que você falou de menu, de tipo, você paga a refeição completa com sobremesa. Eu nunca vi em alguns restaurante, restaurantes assim. aqui até tem, só que não é tão comum de achar. E, embora seja uma parada assim bem comum da Europa, não é tão comum de achar por aqui, pelo menos que a gente tenha visto. E mesmo uma refeição comum, assim, é meio caro. Tipo, a gente vai comer um noodle. O mais barato que eu vi, que eu paguei no restaurante até agora, que eu me lembre, Noodle não é foi ramen?
o lamen. Aquele noodle lamen. A gente vai num lugar comer um lamen e o mais barato que eu consegui achar de comida aqui próximo de restaurante foi isso. Um lamen que custa 12 euros o prato. É. E é só a tigela com lamen ali, Sim. acabou. Qualquer outra bebida coisa tem que e tal, pagar a gente mais. paga parte. Vocês precisam conhecer Portugal. Tá na nossa E lista. Tipo, é um ótimo lugar pra viajar, inclusive turistar, porque é muito barato. Tipo, comer, tem muitas regiões, tem muitas praias. Principalmente no verão, é uma ótima opção. Que massa, cara. A gente tá doido pra poder ir, tipo, o mais breve possível. Sim. E até... A gente vai até conseguir se conhecer pessoalmente. Verdade. Enfim. Temos que fazer isso. E tá aí uma coisa engraçada. Eu conheci a Bélgica, conheci os países ao entorno, tudo, mas nunca fui na Holanda. É um Sério? país que eu Caraca. queria. Cara, Então, ó, então a vindo gente pra cá, tu troca já aí. sabe, hein? Só encontra a gente. A gente não tem erro, a gente tá aqui no centro de Roterdã. Sim. Chegou em Roterdã, encontra a gente facinho. Cara, você hoje trabalha pra BMW, certo? Sim, trabalho pra BMW hoje. Deve ser muito Graças a top. Mas antes, É tu, Uma bem onda, legal. cara. Uma onda. Trabalho pra BMW. mas antes tu trabalhava em empresa de consultoria, é isso? Deus. Sim. E como é que trabalhei. foi trabalhar em empresa de consultoria aí de Portugal? Cara, inicialmente, assim, eu trabalhei pra uma empresa que eu descobri depois que ela era muito ruim. Nossa. É horrível. Na verdade, evitem essa empresa. Eu não vou falar o nome, mas pessoas que Depois em pesquisarem off meu você- LinkedIn vão poder ver qual empresa é. Depois em off você manda pra gente. A primeira empresa, enfim, resumindo, era muito ruim, só que a coisa boa é que eu não trabalhava dentro do escritório deles. Então, eu trabalhava dentro da Vodafone, que era uma ótima empresa. Eu acho que Então- sei qual era a empresa. Não vou falar aqui. Vou exato. deixar. Você sabe. Eu acho que eu sei também. Você, Mas eu não acho que eu sei. você fiz. fez entrevista. Você fez Sim. entrevista pra eles. Então tá, eu já Cara, sei também. livramento, então. Caraca. Então, assim, mas é que tá. Eu vou explicar o que é ruim para as pessoas não entenderem mal também, sabe? Aham. A empresa paga o salário direitinho, que combinou com você, paga tudo. Só que na hora que eu fui sair da empresa, eu tive um problemão, porque eles não queriam me permitir sair, aí tentaram Oxe. jogar com a lei pra cima de mim no contrato pra eu não conseguir sair no momento que eu queria sair. Enfim, mas ficou pra trás. Eu trabalhei numa empresa muito boa, que foi a Vodafone, então eu não tive a experiência dentro da consultoria nesse momento, mas eu recebia de consultoria, né? Uhum. Aqui em Portugal essa é uma coisa engraçada. No Brasil não é permitida a terceirização, né? Se eu não me engano ainda. Sei lá. Só que aqui tem até quarteirização. Tipo, então, Caraca. Caramba. é uma coisa bizarra. Essa empresa me contratou, essa consultora. Ela me vendeu pra uma outra empresa que vendeu pra Vodafone. Então, tipo, eram 3 empresas, Nossa. tipo, vendendo até eu chegar no cliente de fato que eu ia trabalhar. Caraca. Então, tipo, loucura. foi uma coisa, assim, tipo, muito bizarra pra mim entender como funcionava esse mercado no início. E como eu ainda estava começando a trabalhar no mercado aqui, eu recebi um salário, assim, baixo na consultora. Então, pra mim foi experiência ruim nessa primeira. Uhum. Aí depois eu fui pra uma empresa pequena, assim, mas que tava me pagando um salário um pouco melhor. Só que eu passei, sei lá, 3 meses na empresa, então não tenho nem muito a dizer. E aí eu já fui direto pra BMW. Foi quando a BMW me fez a proposta. A BMW tem uma joint venture que fica aqui em Portugal, que é a parte só de desenvolvimento deles. Então aqui eles contratam os desenvolvedores para trabalhar para a Alemanha. Entendi. Bacana. Então foi Mas aí basicamente você isso. hoje tá trabalhando com... Eu lembro que quando você foi pra aí, você trabalhava como back-end. Você hoje ainda trabalha como back-end? Que teve um momento que você tava ali trabalhando no front e tal. Migrando, né? Então, cara, eu já fiz de tudo um pouco, mas hoje em dia eu sou mais DevOps. Então eu trabalho bom. mais com a parte de AWS, eu trabalho mais com essa área. E é o que eu gosto. Sinceramente, quando me dão um task de front-end, eu já faço cara feia. Mas, enfim, hoje eu trabalho mais com DevOps, assim. E como é que você enxerga, assim, os desafios e as diferenças pra... porque, tipo, tem diferença geralmente, não sempre, mas geralmente, de um país pro outro em questão de trabalho e de tecnologias que se usam pro trabalho. Eu percebi que, por exemplo, quando eu vim aqui pra Holanda, a diferença de ser um front-end no Brasil pra cá mudava pouca coisa, mas tinha algumas coisas. Algumas coisas que eles exigiam mais aqui e menos no Brasil, outras que exigiam mais no Brasil e menos aqui. E você que passou ali como front-end, back-end, hoje como DevOps, o que você vê como um desafio
para o brasileiro que está indo para Portugal, se tiver algum desafio? Cara, em questões tecnológicas, eu acho que a diferença maior, assim, é que talvez aqui acompanhe um pouco mais da atualização mundial, como é um polo na Europa. Sempre que lança alguma coisa nova, é muito rápido o tempo que as empresas começam a usar. Então, talvez a curva de aprendizado seja um pouco mais rápida aqui na Europa, eu sinto isso, pelo menos, do que no Brasil. Porque, pelo menos, as empresas que eu trabalhei lá, a maioria tinha legado, a maioria demorava a pegar a tecnologia atual. Então, assim, era um processo mais lento, eu sentia isso. Então, a pessoa aqui tem que estudar muito mais frequentemente do que lá. Eu sinto isso, pelo menos. E no Brasil também, eu sentia muito mais cobrança em cima de mim e muito mais coisa desnecessária do que eu sinto aqui hoje. Inclusive, é uma coisa que eu reclamo na empresa direto, que às vezes chega brasileiro aqui e acha que vai continuar trabalhando como lá. E eu falo, gente, calma. Gente, calma. A gente tá em Portugal. Pisa no freio um pouquinho. É diferente. Tipo, seu chefe não vai te demitir amanhã, porque, tipo, você acabou sua task e você tá igual um maluco, só fingindo que tá trabalhando, igual muitas vezes eu vejo a gente lá no Brasil fingindo que tava fazendo coisa, não tinha nada pra fazer. Ah, vou inventar coisa aqui. Tipo, não. É assim. Então Faz o eu que tu tem que fazer e é isso. Exato, eu sinto essa Aqui é muito tranquilidade assim também. mais. E, por exemplo, hoje eu não tava me sentindo muito bem. Eu comi alguma coisa ontem que me fez mal. Eu acordei muito mal. Agora eu tô melhor. Mas eu mandei uma mensagem de manhã falando, pessoal, tô mal, hoje eu vou ficar off assim. E o pessoal é muito tranquilo. Então, tipo, no Brasil eu não tinha essa opção. Eu tinha que sair da Serra, que era uma cidade muito longe da capital, 1 hora de ônibus pra ir num hospital, pegar um atestado pra provar pra empresa que eu tô mal, tô morrendo. Aí eu perdi o dia inteiro passando mal e ia atrás de documento. Nossa. É complicado. Aqui eu vejo que isso volta à qualidade de vida, né? Então, tipo, eu ligo pro hospital e eu já tenho um atestado só falando que eu tô me sentindo mal. Então, Sim. eu sinto essa diferença, assim. O Gabriel passou por um momento parecido com esse, né? Teve um dia que eu acho que ele tava com dor de cabeça, alguma coisa assim. E aí ele comentou que tava com dor de cabeça e o pessoal mesmo falou, cara, tira o dia, descansa. Eu não tava nem com dor de cabeça, eu só tava meio, tipo, meio estranho só. Nada demais, não tava nem me sentindo mal. E foi isso, a galera, tipo, mandou, você pode tirar um dia off. Eu falei, não, tô tranquilo, eu só tô meio chatinho hoje. Aí depois de um tempo, o cara mandou mensagem de novo, falou, é sério, se cuida, tira um dia off, não sei o que. Eu falei, eita, calma. Ai, que eu tô me obrigando a não trabalhar. Mas é coisa que do Brasil, eu ainda tenho um pouco disso, até agora, que, tipo, eu tenho que estar produzindo, eu tenho que fazer alguma coisa, não dá pra tirar dia off, eu chamo aqui de sick day, tirar sick day por dor de cabeça ou porque eu tô enjoado. Eu acho que esse é um medo bem geral, assim, do imigrante, né? De tipo, caramba, essa empresa tem o meu futuro nas mãos, entre aspas. Se eu fizer uma besteira, eles me mandam de volta. Então é aquele medo de tipo, meu Deus, tem que fazer tudo que eu posso fazer. Na nossa área, nossa mão de obra é muito valorizada. Então, assim, demorei cair a ficha, mas eu tô aqui há 3 anos, basicamente. Então, tipo, eu já conheci muitas pessoas daqui, muitas pessoas de outros países que trabalham aqui, e eu vi que o ambiente aqui é muito mais tranquilo nesse sentido. Trabalha muito, não se enganem, mas, tipo, no momento em que você precisa, as pessoas são muito... Elas entendem o seu lado, elas estão ali pra ver a sua situação. Inclusive, hoje eu sou apaixonado pela minha empresa. Eu falo que ela é uma mãe pra mim. Tem muito benefício que eu nem sabia que eu deveria ter. Então, tipo, por exemplo, eu ganho 50 euros a mais todo mês pra pagar minha internet, porque eu trabalho home De office. casa, caramba. Que era uma coisa legal. que eu já pagaria, né? Porque eu uso internet. Pô, tu tá ganhando de allowance de internet o dobro do que eu ganho. Então, tipo, tem allowance também por conta de eu trabalhar, às vezes, no time de Fast Response, que é o time que fica vendo se produção quebrou e tudo mais. Então, por exemplo, sabático, se a pessoa ficar à beira de um burnout, ela tem o direito de pedir um tempo, 6 meses, com salário, recebendo salário. Caramba, Parado, que legal. sabe? Então, tipo, isso são coisas que eu nem sabia que eu tinha direito e agora é interessante ver isso, porque, tipo, no Brasil parece que o pessoal quer muito que eles, tipo, eu tô contratando uma pessoa, mas eu quero um robô, parece que eles querem uma máquina.
aqui parece que eles percebem que, tipo, eles estão lidando com seres humanos, sabe? Então tem que ter um certo cuidado. Que no Brasil é muito difícil você ver uma empresa tendo esse cuidado com um funcionário. Esse valor, assim, que eu percebo hoje em dia, deu 5 horas, acabou meu expediente. E vivo a minha vida, né? Ah, Não tem- o contrato fala 6 horas, mas é só no contrato. Porque assim, é igual tinha uma empresa que eu trabalhava e o Scrum Master até brincava que ele sabia que na sexta-feira era review, né? Aham. Aí ele falava assim, depois da review ninguém trabalha, né? Ele falava brincando, mas de fato eu não trabalhava. Tipo, eu entregava, isso foi em outra empresa. Eu entregava e eu falava assim, cara, eu vou fazer o quê aqui? As tasks já foram entregues, a sprint acabou, a planning é só na segunda-feira. Tchau. Eu passava a tarde toda da sexta-feira em paz. Então, Sim. Isso é era bem muito legal. bom. Sim. Principalmente assim, porque a empresa que você tá... isso é até uma coisa que eu tô meio na dúvida. É a empresa alemã ou é meio que uma ponte entre a empresa que você trabalha em Portugal com uma sede na Alemanha? É, tipo, você Bom, tá diretamente eu- na BMW, né? Que você quis dizer. Yeah. Foi isso. Sim. A gente trabalha diretamente para a BMW. Basicamente, o que aconteceu? Existia uma empresa de software aqui, uma software house, chamada Critical Software, e ela, junto com a BMW, criou uma nova empresa chamada Critical TechWorks. 50% dessa empresa é da BMW e 50% é dessa outra empresa. Então, basicamente, a BMW confiou nessa software house daqui para construir e estruturar as coisas da BMW em Portugal. E aí, de acordo com o tempo, eles iam começar a transferir toda a parte digital da BMW para cá. E foi basicamente isso que está acontecendo e por isso que a gente trabalha diretamente para eles, porque eles são donos da empresa que a gente trabalha. Entendi. Legal. E como é que você conseguiu um emprego aí na BMW? Cara, foi uma coisa engraçada, assim. Eu tenho umas ideias mesmo meio malucas às vezes, né? E eu tava querendo começar a estudar aqueles processos malucos das FANGs, né? Google, Facebook e tal. Eu tava nessa pira, sem nada pra fazer, né? À toa. E aí eu falei, eu vou começar a estudar. Só que eu queria fazer algum teste com algumas empresas, assim, que eu achava menor, né? Que essas empresas que eu queria. E eu falei, vou mandar para algumas empresas que já tem aqui em Portugal, que é Volkswagen, Mercedes, BMW, e vou tentar. E acabou que eu mandei meu currículo e um dia as 3 empresas me ligaram, Caraca. né? E aí eu falei, cara, É aí que você tão percebe que teu chamando. currículo tá bom. Foi aí que eu falei, tipo, estão chamando é porque meu currículo tá legal e o mercado tá bem aquecido, então, tipo, tá valendo a pena. Aí eu fiz a entrevista assim, só pra ver como era. E acabou que no processo eu fui descobrindo as coisas que a empresa dava. E eu fui falando, cara, isso Eu quero. uma oportunidade, eu tô me interessando. E eu sempre gostei de carro, então as 3 empresas eram de carro. Acabou que o Já processo brilhava mais o olho, rápido foi o da BMW. O da Mercedes, eu tava na última etapa e eu recebi a proposta da BMW. Aí eu falei, cara, eu não vou fazer mais uma entrevista. Aí eu fui pra BMW já. e tô lá. Foi mais ou menos assim que aconteceu. E é legal que, tipo assim, você por estar trabalhando na BMW, às vezes tem que ir pra sede, né? Eu lembro até que há pouco tempo você tava ali em Munique e eu fiquei, caraca, que Aqui do massa, velho. Aqui do lado, tipo, Munique, que é uma cidade incrível. Muito top. Topzíssima, caríssima também. Basicamente, de 3 em 3 meses a gente vai na sede, porque tem reuniões com as equipes de lá, porque como eu disse, é um processo de transferência de tudo que tá lá pra cá. Então a gente tem que ir lá pegar conhecimento para até porque Trazer, né? eu só tenho 7 meses na empresa, então a gente tem menos experiência do negócio, né? Então a gente tá entendendo o negócio. Então de 3 em 3 meses algum dos devs daqui vão para lá. E aí Bacana. logo eu fui selecionado logo no início, 3 meses de empresa, eu fui para lá. Foi uma experiência incrível, assim, conhecer a BMW lá, a sede, entender a paixão pelos carros que os caras têm, assim. Virei um fã da empresa, hoje eu quero ter uma BMW. Você falou da questão da tecnologia, que em Portugal é mais rápido, né? Chega mais rápido que no Brasil. Mas você acha que os devs brasileiros têm, tipo, um bom nível para trabalhar em Portugal? De educação e aprendizado, toda a questão.
Diria que os devs brasileiros estão acima da média até. Tipo, bem acima da média do mercado. Eu compararia com a Índia, por exemplo, que é outro lugar que os devs são muito acima da média do mercado. E por isso que eles conseguem emprego no mundo inteiro. E, tipo, o brasileiro, às vezes, o que falta neles é saber se vender. Saber vender o próprio peixe, saber mostrar o quanto sabe. Ou, de fato, focar em coisas importantes. Por exemplo, eu vejo muito dev incrível que não fala inglês. Então, tipo, não tem oportunidade na Europa por conta disso. Essa é uma quebrada. E mesmo em Portugal, muitas empresas vão pedir o inglês porque Por causa dos clientes, né? Exato, muitos clientes são de fora, a maioria, por exemplo, BMW, as outras empresas que eu trabalhei, a maioria dos clientes eram ingleses, então, tipo, precisa falar inglês. Então, tá aí uma coisa que me ajudou muito aqui. Então, tipo, isso facilitou muito o caminho pra mim. Então você diria que esse é o essencial, né? Para o brasileiro que quer trabalhar em Portugal. Além do conhecimento, o essencial é juntinho ali falar o inglês, né? Digo mais, cara. Eu conheço devs que estão aqui, tem pessoas que estão chegando recentemente até, que às vezes o inglês dela valeu mais do que o conhecimento técnico. São pessoas que são consideradas júniors no Brasil, aqui também, e elas estão sendo contratadas porque elas falam inglês. Então elas conseguem se virar, conseguem ter uma conversa. E como já tem sêniors nas equipes, em todo lugar vai ter um sênior, então acaba que você tá ali, vai aprender a programar e você aprende rápido, se você é uma pessoa que gosta de estudar e tá ali o tempo todo. E o inglês seria a parte mais difícil, então as empresas estão focando agora em contratar pessoas que falam inglês do que tecnologia, sabe? O inglês é muito mais importante às vezes. Verdade. Então, Eu lembro gente, só um Fala, minutinho. pode falar. Baixa o Duolingo, Babel, Cake, qualquer coisa, gente. Dá pra aprender um pouquinho do inglês, assim, Sim. do seu celular. Vamos... Sim. Eu lembro que eu até... Oi? Ou se for solteiro, compra uma passagem e faz igual eu, vai pra Londres. É, Verdade. dá louca. Mas eu lembro que, tipo assim, quando a gente tava vindo pra cá, eu peguei e fui tentar aprender um pouco de alemão. Já cheguei aqui falando alguma coisinha, tipo, pra não ficar... Alemão. Alemão, ó. Holandês. E a Bia também aprendeu italiano pela internet. Foi. Eu aprendi... Eu não falo francês, mas eu sei me virar. Dei uma de chique lá no aeroporto, quando a gente ia fazer conexão. Conversando em francês, pedindo informação e eu igual um tacho, assim, tipo, o quê? Então, dá pra estudar pelo celular mesmo. E, realmente, eu tive uma experiência de fazer uma entrevista pra uma empresa de Portugal que eu percebi que a pessoa falou isso pra mim. Ela falou que vê muitos devs muito bons no Brasil, que ela faz entrevista e tal. Aí pergunta, e como é que tá o seu inglês? E a pessoa fala, eu sei falar alguma coisa e tal, não sei o quê. E quando vai pra entrevista... Aí a pessoa fala pra mim Desando. que... Desanda, que, tipo, não dá pra contratar a pessoa por causa exclusivamente da falta do inglês. Até porque muito brasileiro que aplica pra Portugal provavelmente tem esse pensamento de que, tipo, não preciso do inglês porque lá fala português também. Mas eles não lembram que essa questão do cliente que você falou, né? Que, tipo, a maioria das empresas de Portugal tem cliente no restante da Europa. E no restante da Europa se fala inglês. É verdade. Assim, eu não vou dizer que não tem emprego aqui, que os programadores, assim, não falam inglês. Porque tem pessoas que não falam de fato inglês e estão trabalhando aqui. Mas eram pessoas que já estavam em Portugal, que começaram a estudar programação aqui, então arrumaram emprego aqui. Então é outro contexto, sabe? Agora, se a pessoa quer vir do Brasil para cá, o inglês é essencial. Tipo assim, é um dos requisitos mais importantes. E quando a gente fala inglês, eu acho até legal falar isso, que não é você, tipo, parecer um nativo, tá? Você não precisa ter o sotaque, nada. É saber se de fato comunicar, né? comunicar, entender o que a pessoa tá falando e saber responder o que ela perguntou. Então, tipo assim, é basicamente isso. Se você já consegue ter uma conversa, e normalmente pergunta de entrevista vai ser: o que você faz no seu tempo livre? O que você faz não sei o que e tal. Essas perguntas básicas de inglês que você pode praticar e controlar o nervosismo para na hora passar na entrevista. Verdade. E, assim, fora da questão do idioma, quando a gente vai para uma parte mais técnica, quais você viu aí que atualmente são as tecnologias mais comuns em Portugal, que eles mais esperam dos devs? Cara, se eu fosse principalmente uma pessoa iniciante, eu focaria no JavaScript,
porque é o que domina o mercado, principalmente no front-end, é o que tem mais vaga, eu diria assim. Não que tem mais vaga, mas assim, as empresas vê que você sabe programar em front-end, elas já estão doidas para te contratar. Então, React, Vue, essas tecnologias Angular. Então, tipo, para uma pessoa que está no Brasil e ela já é especialista ou sabe um pouco disso, ela já tem, na minha visão, o suficiente para trabalhar aqui. Porque muitas empresas contratam pessoas que, por exemplo, sabem JavaScript e às vezes nem sabem tanto de React e lá dentro da empresa elas ensinam a Aprende. tecnologia. Porque a minha empresa, por exemplo, faz muito isso. Tipo, tenho colegas que entraram lá que não faziam ideia nada de React e Next e agora estão aprendendo com cursos da empresa. Eu entrei para a empresa, eu nunca tinha trabalhado com a AWS. Eles pagaram os cursos para mim, a certificação, tudo está sendo pago por eles e, tipo, eu me envolvi com essa área por causa dessa possibilidade. Então, se Entendi. você souber o básico, eu acho que já te ajuda, assim. Legal. Assim, a gente sabe, né, que a comunidade de brasileiros tem crescido muito aí em Portugal, Portugal. né, Bia? Tem muita gente que eu conheço que, tipo, eu cresci junto, aí eu vou ver no Instagram do nada. Ah, tá morando lá? Como assim, gente? Sim. Colega meu de escola, eu descobri há pouco tempo agora que... Há pouco tempo não, há um ano e pouco, uns 2 anos, sei lá. Que tá em Portugal, morando em Porto aí, e é jogador de futebol. Foi pra um time de Beleza. futebol de Portugal e tá aí, vivendo bem pra caraca. Pois é. Mas aí, como você acha que tá a comunidade brasileira em Portugal hoje em dia? Tipo, Acha que Como tá é? dominando realmente o cenário? Cara, é gigantesca, assim. É absurdo, assim. Eu sigo... eu tenho, tipo, alguns grupos do Facebook que há muitos anos atrás eu segui para pegar informação sobre Portugal. E aí, esses grupos só no Facebook são absurdos, gigantescos. Tem grupo de TI no WhatsApp, Caraca. gigantes também. Só de brasileiro em TI tem grupos enormes, assim. Então é muito, muito Muita grande coisa. a comunidade aqui. Portugal é um lugar, se a pessoa, tipo, sentiria falta de estar no Brasil, se ela vai emigrar agora, seria a melhor opção. Porque aqui tem tudo, comida, tudo do Brasil tem aqui. Então, tipo, E a pessoa não brasileiros. consegue sentir falta. E brasileiros. Exatamente. E você consegue ter muito contato, assim, com essa galera da comunidade brasileira? Porque é uma coisa que você sai e você vê brasileiro em tudo que é lugar? Ou é uma parada um pouco mais complicada? Você ainda vê muito mais português do que brasileiro? Isso depende do bairro que você mora. Porque, tipo assim, tem bairros mais imigrantes e tem bairros mais tradicionais que não vai ter tanto imigrante. Por exemplo, atualmente eu tô num bairro que não é tão imigrante, então eu não vejo tanto brasileiro. Mas eu tenho contato por conta da minha família, que já tá aqui. Minha irmã e meu irmão moram aqui, como eu disse. Eu tenho amigos também brasileiros do TI, assim, um monte de gente, então eu tenho contato direto sempre, de certa forma. Legal. Mas mais pelo trabalho e pela família, aonde eu moro atualmente eu não tenho tanto contato. E isso não dá um susto, sei lá, alguma coisa nos portugueses, não? Porque, assim, a gente ouve falar muito sobre brasileiros que sofrem preconceito em Portugal, Dos próprios portugueses, né? dos no caso. portugueses. E a gente ouve até mesmo os portugueses. Até eu tenho muito amigo português aqui no trabalho, porque a empresa que eu trabalho aqui, todo ano vai para uma universidade, ou sei lá quantas universidades de Portugal, para contratar gente. Então tem muito português aqui. E eles falam que, inclusive, tem cidade, tem bairro, sei lá, aí de Portugal, que eles consideram de brasileiro, porque basicamente só tem brasileiro. Verdade. E como é que é essa questão, assim, do brasileiro morando em Portugal, a questão do preconceito? Você teve contato com isso? Conhece gente que passou por isso? Porque a gente até viu uma pesquisa que fizeram numa página, né? Eu acho que é Brasileiros Não Se Calam, eu acho o Alguma nome. coisa assim. Que, tipo assim, mostrou que em Portugal realmente muita gente relatando o caso de preconceito. Sim, E alguns coisa do chegando tipo. até questão de agressão e tal. Mas, assim, você vê esse tipo de coisa por aí? Ou você já Então- sofreu alguma coisa do tipo, né? É isso que eu ia dizer. Eu já sofri preconceito aqui, e não foi uma vez, foram algumas vezes, assim. Mas, basicamente, são em momentos muito específicos, assim. É como eu disse, no mundo inteiro vai ter gente boa e gente ruim, no Brasil, Portugal, Sim. enfim. Né? Então, aqui tem gente, sim, que tem esse tipo de atitude, é horrível. Por exemplo,
Uma vez eu fui ligar pra uma casa, eu tava procurando uma casa. E eu liguei, era um português, e ele falou assim que eu ia precisar pagar 4 calções. Nossa! O Meu aluguel Deus. mais 4 calções. Isso dava 4, 5 mil euros, sei lá. Era um absurdo Nossa! o valor que ele queria me cobrar. E Mas isso, ele disse que era porque você era, tipo, brasileiro? não. Aí que tá o ponto. Eu, tipo assim, achei muito pesado o que ele pediu. Aham. E ele me pediu trocentos documentos. Pediu até meu CPF do Brasil. Eu falei, pra quê? Pra Tipo, quê, gente? eu sou do Brasil. Não tem validade aí? Sei lá, eles pediam coisas absurdas, assim, enfim. Aí eu pedi a minha esposa pra ligar. Ela tem o sotaque deles. Ele abaixou o valor do aluguel e ainda cobrou só um calção. Nossa. Então, É. esse tipo de coisa já passei. Então já tive momentos que eu percebi. Por exemplo, eu tava num bar com os amigos, todos do TI, brasileiros, né? E a gente conversando e tal, tal, tal. Do nada chega uma pessoa, o dono do bar, e pediu pra gente parar de falar asneira, né? Que é besteira. Uhum. Tipo, a gente tava. Só que a gente tava falando só com o nosso sotaque, né? A gente tava falando nada demais. A gente tava conversando sobre o nosso dia a dia. Nossa. E aí tinha um português amigo nosso na mesa, ele ficou estressadíssimo, porque ele percebeu que era literalmente preconceito. Preconceito. E aí ele falou, agora eu vou começar a falar asneira. Aí ele começou a falar um monte de merda no sotaque deles aqui. E, enfim, eu já passei por alguns momentos desse, mas eu falo, tipo, é muito parecido com certas coisas que vai acontecer em outros países. Por exemplo, Londres, eu, por ser latino e saindo de certas lojas, já pediram várias vezes pra mostrar a nota fiscal. Nossa. Sendo quando eu tava passando outra Caraca. pessoa do lado de lá, não pediram nada. Então, assim, preconceito tem no mundo inteiro, tem em todo lugar. O brasileiro, como ele chega aqui, às vezes ele quer se sentir em casa, ele não tá em casa. Então tem que tomar cuidado com isso. Mas depois que você aprende a lidar com as pessoas daqui, e obviamente, quando você sofre preconceito e você vê que tá sendo maltratado, denuncia isso ou tenta fazer alguma coisa, sabe? Tipo, e Sim. quando não der pra fazer nada, só vai pra outra loja, busca outro senhorio, outra pessoa pra alugar a casa. Enfim, evita. Tipo, é o conselho que eu teria pra dar. Mas sim, acontece, sim, muitas vezes. Infelizmente a gente não consegue fugir disso com tanta facilidade. Principalmente assim, pra gente que já é um pouquinho mais de cor, eu já sou um pouco mais ainda, mas a gente acaba tendo essas dificuldades além do Brasil, fora do Brasil, então complica. Mas tem uma coisa que um colega meu me ensinou, e eu era muito bobo antes dele me ensinar isso, que é usar a arrogância. E a verdade é essa, aqui às vezes você tem que ser um pouco arrogante. Por quê? A maioria das pessoas que vai tentar, por exemplo, alugar uma casa, principalmente a gente que é do TI, a gente tem um trabalho, tem um contrato, tem toda uma estrutura por trás e tal. As pessoas acham que a gente é só mais um brasileiro ilegal tentando a vida aqui igual maluco e vai quebrar a casa da pessoa. Então, o que ele me ensinou é, literalmente, liga, fala quem você é, o que você faz. Tipo, eu sou engenheiro da BMW, trabalho tal, meu salário é tanto e eu queria alugar sua casa. Aí depois você fala o que você quer. Então, as pessoas elas já te tratam diferente. Quando elas vê, tipo, que você tem uma profissão, que você tem alguma coisa, elas já te tratam melhor. Isso não é uma coisa boa de se dizer, porque, tipo, elas deviam te tratar bem só por te tratar Sim, bem. com certeza. Mas, infelizmente, é uma arma que a gente tem e a gente tenta usar pra se proteger, porque é Acontece, o que tem, sabe? Porque esse colega meu, ele é cearense, ele tem um sotaque absurdo e ele sofria muito preconceito. E ele falou, cara, enquanto eu não fiz isso, eu não era atendido, eu não era bem tratado. Então, primeiro eu falo quem eu sou, o que eu faço, quanto eu ganho, aí depois eu peço as coisas. Aí, tipo, A pessoa já fica mais Sim. tensa de recusar alguma coisa, né? Tipo, Sim, sim. é verdade. sem argumento. Complicado, cara. É uma coisa chata, mas... a gente até acredita que pode ser que as coisas comecem a mudar mais nessa relação, porque muita coisa que acontece em Portugal, muitas vezes é por herança... Como é que fala? Herança cultural, né? Desse preconceito, coisa do tipo. A gente vê que muitas vezes os mais jovens já não tem isso. Tanto, né? São mais tranquilos e tal. Claro, ressalva, né? Aqueles que aprendem com os mais velhos as coisas ruins. Eu acho 100% que isso é uma coisa que já tá melhorando, porque a gente até brinca às vezes aqui que a gente tá meio que traveito. Recolonizando. Colonização. Obrigado. Travei, foi mal. Aí o que acontece?
o conteúdo que as crianças consomem hoje é todo brasileiro. Então, É verdade, eu ouvi isso isso virou até um também. tema aqui, que recente, que as crianças daqui estão começando a falar igual a gente A lá. teu sotaque. Caraca. Então, mais pra frente, eu acredito que as crianças que vão crescer e tudo mais vão tratar os brasileiros normais, porque elas também vão falar muito parecido com a gente. Então, Sim. e com essa globalização, eu acho que essa coisa do preconceito com o tempo vai melhorando. E já tem melhorado bastante, assim. Sim, por exemplo, tem um colega meu que é angolano. E, pô, pra gente que é brasileiro, sofrer preconceito em Portugal é a mesma coisa pra alguém que é angolano e tal, Sim. que vem desses lugares do continente africano. E, cara, o cara morou em Lisboa. E, tipo, essa galera toda fala o português de Portugal, exatamente. Até as gírias são as mesmas. E com essa globalização, como você falou, a galera vai morando em tudo que é lugar do mundo, acaba espalhando a cultura, as pessoas vão se acostumando. Então, realmente, é uma esperança de que daqui a alguns anos, não tantos anos assim, mas daqui a alguns anos, isso já Essa diminua questão de bastante. preconceito, né? Seja uma coisa mais Infelizmente, do passado. a gente também tem que assumir nossa culpa, né? Assim, parte do preconceito que a gente sofre aqui também é culpa dos brasileiros mesmo. Porque muito brasileiro chega aqui e faz coisas terríveis, tipo assim, tipo, entrar numa casa e não pagar o aluguel, quebrar a casa das pessoas, tipo, tratar as pessoas de forma ruim, assim, tipo, 10 da noite botar uma música alta pros vizinhos. Então, tipo, uma coisa que o brasileiro começou a fazer aqui e gerou uma fama ruim pra gente que chega agora. E infelizmente tem que assumir todo esse peso, né? Então, assim, parte de fato é uma coisa natural, né? Que vem do cultural. Só que parte também, às vezes, é da gente que criou essa fama ruim, sabe? Sim, é o que eu também vejo aqui, mas é mais em relação a pessoas de outras nacionalidades, por exemplo, turcos e tudo mais, que... O turco sofre bastante preconceito aqui, Sim. né? Mas você vê que até a cultura da Holanda mudou em muitos aspectos por causa disso. Começou a ter muito imigrante, tem muita gente boa, muita gente tranquila que veio pra trabalhar, pra ter uma vida de boa, mas tem aquela galera que zoou o plantão. Aí, aqui as coisas já começaram a mudar. Agora já tem muito mais fiscalização. Agora, coisas que eram, por exemplo, você ia lá, entrava, pagava o negócio e saía. Agora já tem um monte de controle ali pra garantir que ninguém tá roubando. Ainda é muito menos do que eu tô acostumado. Eu ainda sinto que pra quem tem a manha, pra quem tem a manha, principalmente a manha do brasileiro, consegue roubar se quiser aqui. Mas já mudou. Só do tempo que a gente chegou aqui no início do ano pra cá, eu já sinto que tem uma fiscalização a mais nas coisas do que tinha antes. E olha que a gente chegou no início do ano, né? Pouco tempo. Mas então você diria que, assim, essa questão que a gente falou do preconceito em Portugal seria o único lado ruim? Ou tem alguma outra coisa que, assim, tu acha que ainda pesa um pouquinho pra ser complicado por aí? Eu acho que seria a única coisa, assim. Mas se a pessoa, ela entende que ela tá indo pra um lugar estranho. E eu digo isso, tipo, no mundo inteiro você vai ter uma coisa que as pessoas vão achar estranho que você faz. Se a pessoa aceita isso, eu acho que aqui é um ótimo lugar pra estar. Fora isso, eu não veria outro problema, assim. Entendi. Gosto muito daqui hoje. Eu sou até suspeito pra falar. Bom, mas assim, mudando de assunto. Você falou da sua esposa que é brasileira, né? Aí tu foi conhecer ela como exatamente? Porque você disse que morava em Londres e ela em Portugal. Como é que Mas aconteceu? ela ainda te visitava lá, né? Mas como é que vocês se conheceram? Como aconteceu? Essa história é uma história meio louca, assim, porque as nossas mães, antes da gente nascer, se conheciam. Nossa! Lá no Caraca! Brasil. Yeah. Então, é meio predestinado. Que Aí, legal. o que aconteceu foi, quando eu nasci, a mãe dela até às vezes cuidava de mim. E quando ela nasceu, a minha mãe foi lá visitar, inclusive comigo, o bebê, visitar ela na casa dela. Então, tipo, essa é uma história legal. engraçada. E aí depois passaram-se os anos, eu tava na faculdade. Eu lembro uma vez que eu tava querendo sair do Brasil já, na época da faculdade, como eu contei pra vocês. E a minha mãe e a mãe dela estavam conversando sobre isso, tipo... Ah, meu filho quer ir pra aí. E eu nem sabia, tipo, nem conhecia elas.
nem sabia quem era. Aí minha mãe chegou, essa aqui é minha amiga, de muitos anos atrás, não sei o quê, e essa aqui é a filha dela. Aí eu falei, nossa, brinquei, vou casar com ela. Ih, Brinquei, tá. isso, anos atrás. lançou a pedra. Vai que cola, né? Pode tentar. E, cara, Mas, eu assim, foi tenho umas brincadeira. histórias dessa que é bizarra. Por exemplo, a faculdade que eu estudei, eu passei na frente dela uma vez, quando eu era bem pequeno, e falei, vou estudar aqui quando eu crescer. Aconteceu. Aí com a minha esposa, a Fala mesma que a gente coisa. vai ficar milionário, por favor, rapidinho. Vocês vão ficar milionários, vocês vão ficar Opa! milionários. Então, tipo, aí isso foi numa brincadeira, passou-se muitos anos. E aí eu tava viajando no Brasil, assim que eu voltei da viagem do leste europeu, eu fui viajar ao Brasil. E aí, mais uma vez, a minha irmã tava morando aqui já, a minha irmã tirou uma foto em que ela apareceu. Então, tipo, ela apareceu. Aí de novo eu falei, quem é essa pessoa? E aí eu fiquei curioso pra saber quem era. Aí disso surgiu uma conversa, a gente começou a conversar e acabou, depois de um tempo, a gente teve mais contato assim. E quando eu vim pra Europa da última vez visitar a minha irmã e trazer a filha da minha irmã que ainda estava no Brasil com a minha mãe, a gente se conheceu pessoalmente. E aí a gente foi sair e tal desde esse dia, então a gente tá junto. Que Que legal. maneiro. Mais ou menos. Cara, história assim de filme, umas coisas muito louca, cara. Muito louca. Predestinados. É aleatória. Essa é. Cara, loucura. Parece que foi legal. escrito Muito assim bonita a num história. roteirinho o que ia acontecer. Muito legal, muito E maneiro. como é que foi o processo? Assim, ela é naturalizada agora. Não é naturalizada que se fala, nem sei. Enfim, eu acho que é naturalizada portuguesa ou ela ainda é meio que como brasileira aí? Então, ela é brasileira também. Ela tem o passaporte brasileiro, porque os pais são brasileiros, então ela já veio pra cá com o passaporte. Só que como ela morou aqui desde os 4 anos, ela também pegou a nacionalidade. Ela é Então portuguesa. ela tem dupla cidadania, né? Basicamente. Exatamente. Ela Legal. é portuguesa e brasileira. E agora ela vai tentar ser inglesa também. Eita! Ela tem a residência de lá e a gente pretende pegar a cidadania de lá também, mais pra frente. Tripla Pode ter cidadania. 3? Ou ela vai ter que abrir mão de alguma? Eu acho que pode, porque Portugal e Brasil libera ter as cidadanias. Mas se fosse tipo Japão, não libera. Eu acho que só pode ser japonês, algo Eu assim. acho que igual a Ah, Itália, entendi. eu acho que na Itália também agora tá tendo que escolher um só. Eu acho, não tenho certeza não, mas eu acho que sim. Tem alguns que pedem, tem outros que não. Eu não tenho a certeza, né? Me corrijam se eu estiver errado. também não Mas sei. eu acho Assim- que pode ter as 3, porque eu acho que eu tenho um colega que ele tem as 3. Caraca, eu nunca tinha escutado, tipo, sobre isso. 3 cidadanias. Dupla é meio que normal, né? Mas A dupla eu acho que é o padrão, né? Talvez eu tô falando besteira aqui, tá? Depois vem, Não, vem mas aí. assim, a gente também não sabe muita coisa não, mas o pouco que eu sei é que realmente tem alguns países que permitem, como é o caso de Portugal com o Brasil, mas tem países que não rola. Eu acho que a Alemanha, eu sei que aqui não rola, eu tenho até a minha prima que mora aqui há muitos anos, muitos anos, mais de 20 anos, e tem filhos e tudo mais, e ela não quer pegar o passaporte holandês, porque ela vai ter que vai ter que abrir mão do passaporte brasileiro. E até para algumas coisas simples, tipo, para eu poder pegar minha carteira de motorista aqui, tive que abrir mão da minha carteira de motorista brasileira. Então, que dirá um passaporte, né? Sempre isso também. É. Aqui também é a mesma coisa. Mas tá aí, é um projeto que a gente tem. E eu também tô nessa missão de querer ter o passaporte europeu. Então, nos próximos anos aí, já pegar a residência permanente eu já pego agora. Legal. bacana. Permanente, e já não preciso renovar nunca mais. Show de bola. E a cidadania só daqui a 3 anos. Mas Show. Mas Vai e aí, sair. como foi o processo, assim, de casamento com ela? Foi em Portugal, né, que aconteceu tudo. sim, foi aqui em Portugal. Basicamente, quando um estrangeiro vai casar em Portugal, ele precisa da autorização do CEF, que é o Serviço de Imigração daqui. Então eu precisei ir no cartório, que eles chamam de conservatório aqui, e pedir essa autorização, porque o cartório que pede pro consulado. Serviço de Imigração, E aí passa, às vezes demora um mês para o serviço Caraca. dar resposta. Só que o meu foi muito rápido. Eu fiz numa sexta-feira, acho que na segunda-feira já me ligaram, algo assim. Foi muito, muito rápido. Maneiro.
E aí depois deles aprovarem, você só precisa ter a sua certidão de inteiro TO, né? Com a apostila de AIA, aquelas coisas todas. E pra ela que era muito fácil, porque ela só precisava do cartão cidadão dela, do documento, né? E só precisou disso. Então, basicamente foi esses documentos. E custa 120 euros lá pra casar no civil. E mais 120 euros pro brasileiro, porque tem que pagar pra aceitar as leis daqui ou do Brasil. Porque quando você casa, em Portugal pelo menos, você precisa escolher qual lei que o casamento vai seguir. Tipo, se é a lei portuguesa ou se é a lei brasileira. Entendi. Isso. Caraca, que doideira. Doideira, eu não sabia disso. Eu não tipo, imaginava que seria burocrático nesse ponto, de você ter que escolher até qual lei que o seu assim, casamento vai Eu seguir. imaginei que ia ser um pouco burocrático, porque Portugal é um dos países mais burocráticos, né? Acho que fica só atrás de Itália, não sei. É. Os dois são, assim, Bem os burocrático. piores países em questão de burocracia. Cara, a gente herdou logo os países latinos com as piores burocracias, porque nosso Brasil também não fica muito pra trás. Pois é, o Brasil é chato. Mas pra quem, por exemplo, casa no Brasil e vem pra cá, é muito mais fácil, que é só trazer a certidão de casamento. É, que foi o E nosso aí caso. chega aqui e valida ela e acabou. Aí já Sim. tá tudo É. certo. A apostilazinha, tranquilo. Foi o nosso caso. Tá. A gente só teve que apostilar, né? A gente E- teve que traduzir e apostilar. É. Mas Vocês o foi ruim é mais que... complicado. É, mas assim, no Brasil foi caro. Tudo isso. Foi muito caro. Casar no Brasil é caro, né? Caríssimo. E casar no Brasil pra vir pra fora, então, nossa, prepara o bolso, porque é pesado. Sofra. Mas às vezes, né, nesse caso aí, quando você vai casar com uma pessoa estrangeira, e realmente vale muito mais a pena casar fora logo, que a burocracia não é tão grande assim e é mais barato. Certeza. Bem mais barato. Eu só tive que pagar esses dois valores que eu falei. Tipo, 120 pro casamento e 120 pra esse outro documento. eu Entendi. tirei. Então, agora assim, mesmo casado, você então não tem direito a pegar cidadania, coisa do tipo, não, né? Só depois desses 3 anos, né? É isso, eu tenho, só que funciona da seguinte forma. Se você chega aqui como, por exemplo, uma empresa te contratou e você é um funcionário dessa empresa de TI e ela te trouxe para cá. Para você ter a nacionalidade, você tem que ficar aqui 5 anos legais. Depois desses 5 anos legais, você tem direito a pedir a nacionalidade. No meu caso, como eu acabei de casar, eu só preciso esperar mais 3 anos depois do casamento. E eu já tenho direito à nacionalidade. Se eu fosse por trabalho, eu teria que esperar 5 anos, entendeu? Desde o início do meu trabalho. Entendi. Então, Ah, então maneiro. Dá é mais uma- rápido um pouco. E Mas outra isso coisa também que... deve- Desculpa, pode continuar. outra coisa é que, tipo, se você chega como contratado, você tem que renovar a sua residência todo esse tempo, né? No meu caso, depois que eu casei, eu só pego a permanente e não preciso renovar nunca mais. Bacana. É basicamente isso. Massa. Bacana. Eu ia falar só um adendo, que esse tempo de 3 anos pode ser também para eles, tipo, terem a certeza de que você tá casando não para pegar a cidadania, né? Porque muita gente deve tentar fazer esse joguinho aí. Aí esse tempo pode ter sido... Oi? E o casamento falso, né? É. Eu via muito isso na Inglaterra. Tinha umas gangues lá que... Gangue assim, máfia, né? Pessoal que vendia casamento, tipo, era uma Caraca. treta absurda. Gente, que doideira. É igual os Estados Unidos, o famoso green card. É o gringo card. Galera doida atrás, complicado, velho. Mas e aí, pretende levar ela pra conhecer o Brasil? Reconhecer, né? Porque 4 anos ela não deve lembrar de muita coisa. Nesse período aí, ela já foi lá uma vez. Desde quando ela chegou aqui, ela foi uma vez lá. Mas ela era mais nova, com o pai dela. Mas ela nem conheceu nada. Tipo, as conversas que a gente teve, assim, ela só foi na casa da família dela. O pai dela levou e trouxe de volta. Então, assim, eu tenho muita vontade de viajar ao Brasil com ela. Igual eu já fui, tipo, Fortaleza. Eu já viajei 17 capitais no Brasil. Nossa. Então Puxa, que legal. eu queria levar ela em algumas muito especiais que eu acho lindas e, tipo, apresentar, tipo, praias, comida. Eu falo de muita comida boa que ela, de certa forma, teve contato, porque a mãe brasileira sempre mostrou as comidas e tal. Mas tem muita coisa que ela não faz ideia que existe e eu queria apresentar, assim. Mas a gente tá planejando isso para o próximo ano, quem sabe.
Maneiro. Entendi. Ah, legal, cara, legal. E é bom pra poder matar a saudade, né? Porque a saudade deve estar batendo muito forte, cara, de casa, né? Você tá há quanto tempo sem ver sua família, mais ou menos, do Brasil? Então, assim? recentemente aconteceu uma coisa boa que minha mãe veio me visitar. Ela foi embora mês passado. Legal, cara. Que bom. Então, assim, acalmou um pouco o coração. Sim, Mas claro. eu não vejo meu pai, por exemplo, fazem 3 anos já. Nossa. Então, tipo, eu tô doido pra ir lá, É. Imagino. Eu acho que é o que mais bate, né, cara? Quando a gente mora Sim, fora. sim. Nossa, isso é Inclusive, terrível. falar do meu pai me deixa um pouco lacrimejando. Vamos até parar, porque... Ok. Tá, vamos mudar de assunto. um pouco. Né, mas a gente entende, realmente, complicado. Mas assim, a gente já tá chegando no final, né? Foram até o momento aqui 1h45 de conversa super bacana. Sim. Eu adorei. A gente já tinha conversado sobre algumas coisas há um tempo atrás, mas, cara, é sempre bom ter essa atualização, né? E ter um pouco mais de detalhes, porque a gente sempre acaba lembrando de algumas coisas adicionais. E com certeza essa conversa vai agregar bastante para quem estiver nos ouvindo, quem estiver querendo ir aí para Portugal e tal. E Inspirar também as pessoas inspirar, a com ousarem, certeza. arriscar e sonhar mesmo. Não é pra qualquer um, cara, essa parada de falar, vou arriscar, vou lá. Eu assim, não aconselho ninguém, tá? Tipo, depois que passou tudo, a história fica bonita, mas durante é duro. Não, ouse, mas ouse com sabedoria. Sim. Principalmente hoje em dia, né? Tem Pois é. formas, como a gente disse aqui várias vezes, de conseguir as coisas. Sim, com certeza. Bom, agora a gente vai passar por um momento rápido aqui que a gente brinca de que é o bate-bola jogo rápido, que são algumas perguntinhas, são 3 perguntinhas rapidinhas, só a gente faz pra todo mundo que participa. E vamos lá. Primeira pergunta, o que você sente mais falta no Brasil? Meu pai. Segunda, algum arrependimento? Nenhum, não tenho. Bom, isso que vale a pena, né? Sim, com certeza. Terceira pergunta, uma coisa que você levaria do seu país atual para melhorar o Brasil? Ui, essa é difícil, hein? Essa bate, hein? Nossa, essa, sei lá, tem muita coisa que eu queria levar daqui pra lá, mas talvez a tranquilidade com a forma que as pessoas vivem aqui. Tem muita coisa assim, prática, coisa que eu gostaria de levar, mas eu acho que a coisa que mais me impressiona dos portugueses é, tipo assim, levar uma vida de uma forma tranquila, uma qualidade de vida muito boa. E isso me impressiona deles. Se alimentar bem, cuidar da saúde, ser feliz principalmente. Eles gostam muito de o foco aproveitar deles, a vida. Então, Entendi. o brasileiro eu acho que às vezes é muito try-hard, sabe? Tipo, tem que ficar rico, tem que conquistar tudo, não sei o quê. Tipo, calma e Esquece de aproveitar. viver. Verdade. Verdade, cara. Bom, pessoal que está nos assistindo, seja você pelo YouTube ou acompanhando nas plataformas de streaming, a gente agradece muito a sua audiência. Se você estiver assistindo no YouTube, né, deixa o like, claro. Comenta aqui embaixo também o que vocês acharam, quais são as suas considerações a respeito desse podcast. E a gente espera que vocês continuem nos acompanhando. E acompanhando também o Isaac. Isaac, você ainda tá com o seu canal de dev? Então, tem meu canal, mas tá parado. Tô tendo milhões de coisas pra fazer no momento. Mas quem quiser me acompanhar é só ir lá no Instagram, precisar de ajuda, alguma dúvida. Eu vou deixar aí na descrição do vídeo e algumas informações, tipo, no Instagram, o canal. Então, quem tiver interesse, tá aí na descrição do vídeo ou na descrição do áudio aí, da plataforma de streaming que você estiver acompanhando. Você vai conseguir encontrar o Isaac. E, cara, eu gostei do primeiro vídeo que você fez, cara. Foi maneiro lá. Então, cara, o problema é o trabalho. Sim. Com tanto projeto, assim, fora o trabalho, eu tenho outros Toma muito projetos tempo, que eu né? tô tocando. Então, tipo, o tempo tá bem escasso. Mas 1 hora de volta. Vou dar maior apoio quando eu voltar, velho. E, pra finalizar, a pergunta bônus. Voltaria pro Brasil? Pra morar? Isso. Não, nem pensar. Não é. Bom, gente, esse foi o Isaac Silva, no nosso segundo episódio do Cafezinho Gringo. Muito obrigado pela participação de você, Isaac.
e pela audiência de vocês, nossos caros ouvintes. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Obrigada, Isaac. Eu agradeço. Tchau, tchau. Valeu, galera. Valeu, gente. Tchau.